Salve, eu sou o Ale das Sneakers Mob, você tá no Pelos Acesso. Eu sou o Vinícius Sato. E é isso, papo bom. Aí, Vini, você tá confortável? Nossa, hoje eu tô confortávelzaço, só moletão. Vambora. A galera vai comentar que você não solta a almofada, mano. É, mano, mas é porque é o meu conforto, entendeu? Se vocês quiserem, vocês fazem de vocês aí. É isso, tá? E hoje a gente vai falar de cultura, além da cultura de quem forma a cultura, né? E cultura como forma de integração, né? De representatividade da forma mais pura. E pra isso a gente trouxe duas pessoas muito especiais do nosso rolê. Quaslu e Cultural Caio. Palmas! Satisfação, família. Da hora demais. Salve. Obrigado pelo convite, antes de tudo. Louco. Ô, a gente tá feliz demais de ter vocês aqui, tá? Eu que tô feliz, acho que até comentei com vocês, é a primeira vez que eu vou abrir a boca, dar as caras, então boa pra nós e satisfação, obrigado pelo convite. É louco, tamo junto. E pra você que tá aí, que sempre esquece, né? Sempre bom reforçar, já se inscreve no nosso canal, deixa o like aí, tá bom? Deixa uma mensagem carioca. Carioca não. Carioca também. Carioca também, tá bom? Cariocas, deixa uma mensagem carioca aí pra nós, tá bom? Carinhosa, deixa uma mensagem aí pros meninos, se você acompanha o trabalho deles e tá aí querendo ouvir o que eles têm pra falar, contar da vivência deles, ok? E vamos começar, já que a gente tem dois convidados hoje. Poxa, queria conhecer um pouco mais de vocês, de onde vocês são, né? Quem vocês são, o que vocês fazem. Quem começa? Pô, pode ser eu. Sou Lucas, conhecido como Caslu, tenho 27 anos, sou morador, nascido e criado ali em São Miguel Paulista, Hermelino Matarazzo. Sou um moleque simples, cresci com pouco, nunca fui muito nerd das paradas que eu me envolvo hoje. Eu acho que as coisas que eu executo hoje é muito fruto de escolhas que eu tive durante, sei lá, minha pós-maioridade. Trabalho com marketing de influência hoje. E acho que é isso de introdução. Acho que quero deixar o Caio também se apresentar e aí a gente vai decorrendo um pouquinho mais da minha pessoa. E você, Caião? Eu sou o Caio Reis. Vim de Porto Velho, Rondônia. Tenho 27 anos também. Na real, faço 27 anos essa semana, daqui a alguns dias. Inclusive, a gente ia marcar no dia do seu aniversário aqui, mano. Presente ia ser nosso, de fato. E é isso. Hoje trabalho como diretor criativo na Label e consultor criativo e cultural no Nodecemo. E é isso. Já tô 10 anos aí fazendo de tudo, sendo curioso e deixando as paradas me levar aonde elas me trouxeram até hoje. E meninos, eu sei que individualmente vocês têm projetos e fizeram muitas coisas. E até muito legal trazer o Caio, que eu não conhecia a sua origem. Eu vejo o resultado do seu trabalho, inclusive parabéns demais tudo que você vem entregando, né? Pela zine que você lançou agora recentemente. E eu queria... Posso começar por ele, Caslu? Queria muito saber de como você veio de Rondônia pra cá, cara. E como a cultura te levou adiante, assim. Como ela te catapultou do momento onde você tava e do lugar que você tava. E como você veio parar aqui em São Paulo. Da hora, mano. É isso. Acho que eu tenho uma história bem diferente, assim, de todo mundo que tá nesse contexto em São Paulo. Eu sou filho de... Minha mãe é baiana, meu pai é carioca. E, enfim, eles se conheceram no Rio, minha família era toda do Rio até então. E aí meu pai se mudou pra Rondônia, quando lá ainda não tinha nada, assim, nos anos 80, se eu não me engano. Por uma oportunidade mesmo, por querer sair do Rio. Enfim, os dois são cria da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, sempre foram da periferia, assim. Então, eles só queriam buscar alguma coisa, descobrir o que tinha fora dali, tá ligado? Buscar uma vida melhor, assim. Então, meu pai conseguiu essa oportunidade de trabalhar lá. E aí, com o tempo, conseguiu se estabelecer. A minha família toda acabou indo pra lá, porque, enfim, eram condições melhores do que em Belfort Roxo, tá ligado? E aí, eu nasci nesse contexto. Eu morei praticamente minha vida toda numa chácara, assim, na verdade. E aí, eu sempre vivi muito essa dualidade, porque, enfim... acho que do meus 7 aos 18 anos eu morava numa chácara que, enfim, não tinha pouco ou quase nenhum acesso à internet, assim. Quando tinha, eu tinha que ir pra casa da minha avó, enfim, casa de amigos, tudo mais. E eu vivi sempre muito a dualidade das coisas, assim, porque, tipo, é isso, eu vivi esse contexto e estudava em escola particular. Então, meu pai, tipo, fazia de tudo pra
conseguir me colocar em lugares que ele não teve oportunidade. Então, mesmo eu morando num lugar super simples, eu tava na escola particular. Então, eu era, tipo, meio que intruso ali no ambiente. E aí, depois, no ensino médio, fui pra escola pública e tal. Então, eu sempre transitei muito, assim, com todo tipo de gente, de todas as idades. Minha mãe trabalhava em escola pública, então eu ia trabalhar com ela quase todos os dias, assim, porque eu não tinha muito onde ficar. E aí é isso, assim, eu sempre fui, acho que uma criança muito interessada, curiosa. E aí, acho que em determinado momento eu encontrei o hip hop e isso acho que foi a virada de chave, assim, de que eu sempre falo que minha educação, minha alfabetização cultural, assim, sobre mundo foi através do hip hop, assim, porque eu sempre fui muito a fundo em tudo. Então eu vi os beats, eu queria saber quem produziu. Quando alguém citava alguém numa rima, eu queria saber quem que era essa pessoa. Então isso foi me levando, foi tipo uma bola de neve de referências, assim, de lugares que eu fui descobrindo. Então fui descobrindo artistas, fui descobrindo outros produtores, fui descobrindo outros gêneros, outros ritmos, porque meus pais não tinham esse contexto, assim, desse tipo de educação cultural mesmo, enfim, o hip hop era uma coisa muito nova, eles são muito mais velhos do que eu, então tudo isso online. Era uma doideira, assim, como eu tinha pouco ou nenhum acesso à internet, tipo, em casa, eu passava muito tempo na casa da minha avó, e aí às vezes dormia na casa da minha avó durante a semana, enquanto ia pra escola e tal, e aí eu baixava vídeo do YouTube, baixava filme, baixava disco, pra eu poder consumir em casa quando eu não ia mais conseguir ter acesso, tá ligado? Então, é isso. Baixava os programas que eu precisava e foi muito autodidata, assim. Essa educação sobre tudo. E a minha visão de mundo acho que foi muito pautada pelo hip hop, tá ligado? Você lembra um momento que você viu alguma coisa e que aquilo foi a virada de chave? Tipo um clipe ou um filme que você ficou, tipo, maravilhado e você sabia que você queria participar daquilo de alguma forma, assim? Mano, eu acho que menor, assim... Acho que a primeira memória que eu tenho em relação à música, essas coisas, é com Racionais, tá ligado? Eu sempre viajei muito de carro com meus pais. Tipo, a gente tinha essa tradição familiar, assim, de cada final de ano a gente ia... Um final de ano ia pro sul e outro pro nordeste, tá ligado? Sempre isso. E aí sempre, tipo, essa coisa... A família era só nós três, eu sou filho único, então... Muito esse perrengue de estrada, coisa de estrada. E aí, enfim, eu lembro que eu tinha um Discman. E aí eu já tinha ouvido falar em Racionais, enfim. Por conta, tipo, da escola, de bairro e tudo mais. E aí, só que eu não sabia direito do que se tratava, tá ligado? E aí eu lembro que eu comprei num posto, assim, um CD pirata do Sobrevivendo no Inferno. E fui ouvindo durante a viagem, tipo, isso abriu minha cabeça, assim, porque eu não sabia que era possível, tipo, ter aquelas coisas registradas em letra, em música, aquelas batidas, aquelas rimas, tá ligado? Fiquei, caralho, isso me marcou muito, assim, como um primeiro momento. E acho que no momento ali mais de adolescência, sei lá, acho que muitas movimentações de fora, tá ligado? Acho que esse Rap Mob me marcou muito nesse sentido de, tipo, caralho, os caras conseguem misturar o jeito de se vestir com o jeito de andar, com os videoclipes, tá ligado? Acho que esse contexto foi bem marcante, assim, pra mim. Acho que de maiores lembranças, assim, óbvio que tem muitas outras coisas que eu tive contato, né? Mas acho que acho que podem ser considerados pontos de virada de chave, assim, de culturais, né? De, putz, da hora, o jeito que o cara se veste. Tipo, aquele sentimento do primeiro contato que você tem com alguma coisa que você nunca viu, tá ligado? Tipo, eu não sabia que isso era possível, mas faz todo sentido. Por que ninguém fez isso antes, tá ligado? Sim. Pô, Coslu, tem alguma parada que te fez isso pra você também? Que foi essa virada de chave de, tipo... Você cria aquele sentimento de não sei o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa dentro de mim aqui que tá me levando pra algum lugar. Mano, sim. Acho que foi no momento que eu decidi virar DJ. Também acho que me identifico muito com o repertório do Caio. Também tô conhecendo em primeira mão, não conhecia toda a caminhada dele. Acho que eu cresci também ouvindo muito hip hop. Acho que costumo dizer que foi ali minha faculdade mesmo, tanto de compreensão musical, tanto de compreensão de estilo, moda mesmo. E até como um moleque pardo, tá ligado? Isso, enfim, de certa forma me trouxe uma propriedade mesmo do que eu era. E era onde musicalmente eu mais me identificava. Então, cresci ouvindo o famoso Total 2000. Enfim, minha mãe sempre trazia para casa os DVDs, né, de feira com bastante rap. Enfim, que a gente chamava ali de black, né, carinhosamente na época. E com o tempo, quando
estava um pouco mais velho, acredito com uns 16, 15, eu tive acesso ao rap nacional. Pra mim foi o inverso, eu tive muito mais acesso ao rap internacional e depois o nacional. Muito porque dentro de casa, minha família, enfim, evangélica e tal. Um tio mais velho meu, que era uma das minhas referências, gostava muito de rock. O meu irmão mais velho, né, eu tenho 3 irmãos, também acabou bebendo muito da fonte. Acho que o rock em si, né, ele, durante um certo tempo, ele dominou aqui as paradas em São Paulo. Acho que 2009 a 2011, assim. Então, meio que eu ficava dividido entre ouvir as coisas que eu gostava e um pouco das coisas que o meu tio e meu irmão ouvia. Mas, de fato, era onde o rap que eu me identifiquei muito. E, com o tempo, eu percebi que eu poderia fazer alguma coisa, mas eu não tinha vários talentos. Tipo, eu percebia que eu não era bom em cantar, eu percebia que não era bom, sei lá. Eu não me vestia bem, não tinha recursos para se vestir bem. Mas chegou um momento que eu tive contato dentro do meu próprio bairro de um movimento cultural que já existia de batalha de rima e me interessei muito. Acho que essa foi minha virada de chave, assim, de estar começando a consumir rap nacional. Senti uma certa carência de, enfim, nas pontas, de forma descentralizada, ter algum acesso ao rap, de fato, ali, o que estava acontecendo. E ali foi minha virada de chave, porque eu comecei a frequentar essa batalha de MCs sem nenhuma pretensão. No primeiro dia, não sei por que eu tive esse gatilho de levar um pendrive com um beat. Eu lembro que eu baixei, sei lá, uns instrumentais do Eminem, tipo, do Snoop Dogg, os mais clássicos. E no dia que eu colei, tinha uma necessidade de instrumental. Os manos que organizavam a batalha, sei lá, tinham levado poucos beats, não lembro se deu problema. E eu falei, putz, Eu tenho uns beats aqui. eu tô com... hein? Não, O universo minto. trabalha muito, né, mano? Eu nem levei o pendrive, minto. Eu levei na segunda edição. Na primeira edição, eu tava com um celular que eu tinha o 2G, 3G, e eu coloquei no meu 2G, mano. Porque em casa eu, de fato, pesquisei alguns instrumentais, sei lá, deu algum gatilho. Na segunda edição que eu levei o pendrive. E aí eu falei, putz, mano, gosto de estar aqui nesse lugar. Tipo, de estar movimentando som, música. E quando eu fui ver, eu acabei me tornando DJ da batalha, tá ligado? Por uma coisa de, tipo, sei lá, de necessidade deles, de instinto meu, de pensar e pesquisar de forma espontânea. E que foi a virada de chave, de fato. Então, pra mim, eu acho que foi todo esse repertório. E a partir dali, eu, de fato, consegui dar uma engrenada. Tomei algumas decisões de estar muito presente nesses movimentos de rua. Minha família, obviamente, não concordava muito. Eu estava terminando o meu ensino médio e é uma fase muito importante porque a gente precisa começar a se encaminhar com faculdade, profissão, etc. Eu falei para minha família que não, que eu ia frequentar uma ocupação cultural do bairro e que eu ia aprender a tocar e tocar rap. Então, acho que foi um pouco difícil deles entenderem, mas que eu entendo que foi essa intuição que me levou. Não tive algo que me levou ali. Já tava meio que flertando, como eu disse pra vocês, com o rap nacional. Vinha buscando formas, já tinha baixado a FL Studio de quebradinha e tal. Mas foi tudo muito intuitivo, assim. Eu acho que brinco que, sei lá, o rap me levou pra esse lugar de forma muito natural, assim. Não foi algo que eu castelei ou brisei, assim. Foi de fato. Aconteceu, nem eu sei como, mas acho que essa pergunta. É porque o rap também formou, tipo, várias personalidades. E quando você não tem dentro de casa, tipo, alguém pra trocar isso, você vai buscar na rua, tá ligado? E aí é onde você vai fazer seus amigos, vai ter aquela formação das ruas mesmo, tá ligado? Tipo, de pessoas que gostam da mesma coisa, trocando sobre algo que eles gostam e que não tem outro lugar pra falar sobre, tá ligado? Sim. A gente brinca aqui que tem o nosso pai de criação, pai que cria a gente, e tem os pais que vão passando na nossa vida. Que uma hora ou outra você vai ali, você tem um cara que vai te abraçar e quer tem aquela representação paterna, que vai te ensinar coisa, daqui a pouco é um outro pai, daqui a pouco é um outro pai. Então, é essa construção que vai formando, né? Todo mundo. São essas gratidões que a gente vai criando na vida também. Mas você, Caio, você é DJ, né? Você veio DJ de lá de Rondônia pra cá ou não? Você passou por algum outro lugar? Sim, mano, eu acho que é isso. O Caslu falando, eu me identifico com muita coisa, assim, que é isso. Acho que foi a intuição mesmo, não tem outra palavra que talvez sintetize isso, tá ligado? Tipo, era só natural, tipo, tomar essas decisões, seguir por esses caminhos, tá ligado? E eu me tornei DJ num contexto ali que, sei lá, na minha adolescência eu não enxergava essas festas que tocavam o tipo de música que eu gostava em Porto Velho, tá ligado? No contexto de Porto Velho, no contexto da galera da minha idade ali. E aí eu sempre voltava pra casa com essa frustração de, mano, tipo, por que não toca isso, tá ligado? Tipo, seria tão mais legal, assim. E aí, sei lá, é isso. Uma coisa intuitiva
Eu lembro que eu acho que eu fiquei perturbando meu pai um bom tempo pra ter uma controladora, tá ligado? Tipo, mas pra que você precisa disso? E eu não consegui explicar, porque é isso. Meus pais nunca entenderam muito bem, porque a nossa distância geracional acho que é muito grande, tá ligado? Então eu não conseguia explicar a importância que algumas coisas tinham pra mim, que pra eles, tipo, mano, nada a ver, tá ligado? Não faz sentido. E é isso. E aí, nesse contexto, depois de muito tempo, ele me deu uma controladora, tá ligado? E aí eu, tá, beleza. Agora eu tenho uma controladora, o que eu faço com isso? E aí, mano, conhecia uma galera que fazia festa e comecei a encher o saco, tá ligado? De, mano, me dá uma oportunidade e tudo mais. E aí tinha uma galera que fazia uma festa específica lá em Porto Velho, que fazia várias edições, e aí era, tipo, o grande point, assim, da galera da nossa cidade. E eles fizeram uma edição de Halloween uma vez, e aí me deram a oportunidade de tocar, tá ligado? Numa segunda pista, tinha a pista principal e tinha a segunda. E aí eu toquei nessa segunda, mano, não sabia fazer nada, assim, tá ligado? Tipo, não fiz nenhuma transição, nada. Acho que só escolhi músicas e toquei as músicas que eu gostava e, tipo, o pessoal gostou muito, assim. Acho que foi literalmente na hora certa, tá ligado? E é isso. Acho que isso foi uma grande virada de chave, essa festa em específico, porque depois disso eu não parei de tocar mais, assim, tá ligado? Desde os meus, sei lá, 15, 16... Meus 15, 16, 17, provavelmente, eu fazia isso, tipo, quase todo final de semana, assim, tá ligado? Era, tipo, minha fonte de renda, era o meu trabalho. E aí eu ia conciliando isso com as outras coisas. E aí, é isso. Acho que o contexto me levou a ser DJ e ser DJ me levou a todos os outros lugares, tá ligado? E, tipo, você começa a ter, mesmo que sem a pretensão de fazer isso propositalmente, de ter esse senso de curadoria, tá ligado? De sentir os ambientes, de, tipo, pesquisar, tá ligado? E essas pesquisas te levam pra muitos outros lugares para além da música, assim, de, tipo, você conhecer outras culturas, outros contextos, outros ritmos, tá ligado? É isso. Acho que... E aí... Inclusive, a primeira vez que eu vim pra São Paulo foi dentro desse contexto de, tipo, mano, eu juntei dinheiro, sei lá, de 6 meses tocando e vim pra São Paulo a primeira vez, tá ligado? Tipo, sozinho, sem saber de qual era, tipo, pra conhecer, ver o que tinha. E é isso. Depois eu me mudei pro Rio e tal, e aí fui meio que perdendo, assim, essa parada do DJ, porque fui me envolvendo com outras coisas. E aí, enfim, de tempos em tempos eu voltava nisso, tá ligado? Mas nada muito sério, assim. E aí, depois que eu mudei pra São Paulo, eu acho que eu retomei mais essa pesquisa. Não como um intuito de ser meu trabalho número 1, mas no intuito de exercitar essa pesquisa mesmo, de me divertir realmente, tá ligado? Então é muito mais um processo de pesquisa e de diversão, tá ligado? Esse contexto de tocar. Eu não tenho a pretensão de tocar todo final de semana e de ser um DJ de fato, porque acho que eu não aguentaria esse ritmo, não sou esse cara, tá ligado? Hoje em dia. Mas faz parte da minha vida, eu acho que sempre vai fazer, tá ligado? Mesmo que não tenha essa necessidade comercial da parada, eu acho que é uma necessidade pessoal de, tipo, pesquisar, tocar, me divertir tocando, tá ligado? Sim. Acho que sempre fez parte da minha vida, assim, sempre vai fazer. Maneiro foi sua escola, né, mano? Tipo, não tem como fugir disso. Exato, exato, também. Maneiro demais. E você, Caslu, mano, você não falou o que você faz, que a gente acabou pulando a sua apresentação. Você falou da sua formação, todo mundo já entendeu aqui de onde você veio, qual a propriedade que você traz dentro do trabalho que você faz, mas quem é o Caslu hoje, o que o Caslu faz e até fazer o gancho, né? Como que vocês se conheceram através da música, cara? Boa. Dando continuidade até um pouco do que eu tava falando, acho que o que eu faço hoje é muito das escolhas que eu fiz nesse momento de quando eu viro um DJ de batalha no meu bairro. Obviamente, na época, eu não tinha noção do quanto aquilo tinha um valor mercadológico mesmo, de conhecimento, de pesquisa. Acho que a gente sempre fazia as coisas ali com muito mais amor do que outra coisa. Acho que tudo que o cara também falou agora me representa muito. A primeira vez que eu toquei num toca-disco foi um desastre, não sabia fazer nada, fiquei com muito medo de quebrar a agulha. Mas é isso, acho que durante o período de 2015 a 2021, eu era DJ ativo, produtor cultural de fato, sou criador do Hermelino Matarazzo, então ali tinha uma ocupação cultural, e ali eu aprendi muita coisa, fiz alguns cursos, e é isso, tocava, tentava produzir um pouco, tive algum repertório com alguns artistas da cena, então isso me deu
entendimento de como que funcionava minimamente a rua, de fato, o cenário musical local e as festas que eu consegui acompanhar, né? Acho que todo esse repertório de ter visto nascer algumas coisas. Quer falar um pouco dos artistas ali que você... Boa. Mano, durante a caminhada eu trabalhei já com o Sotan, que é do meu bairro. Acho que a maioria dos artistas que eu já trabalhei são artistas do meu bairro. O Sotan, que é um cara hoje que faz trap, ele tem um nome, inclusive. Ele era um dos caras que batalhava lá onde eu organizava a batalha, que eu era DJ. O Menino Jazz, que também é parceiro do bairro. Enfim. E dentro dessa batalha também eu tive o repertório de conhecer vários artistas que eu era fã. Então, tipo, eu lembro que acho que na edição de um ano a gente trouxe o Santi. 2016 era, acho que um pouco do auge ali do rap nacional, né? Síntese, enfim, a gente conseguiu movimentar legal. Acho que era uma batalha que, enfim, para além de tocar, eu fazia uma produção executiva, de fato, né? A gente fazia curadoria, era uma batalha temática, então ali eu consegui ter várias skills para além de ser DJ, tá ligado? Também consegui pegar esse contexto de abrir portas e começar a tocar em algumas festas, porque eu gostava de discotecar, então consegui fazer um barulho ali no meu bairro, em São Miguel. Minha primeira viagem para fora do meu estado, que era um sonho, assim, foi através da batalha. Eu fui pro Rio de Janeiro tocar na Batalha do Tanque. Isso foi em 2017. Sério, tá? E foi louco, pegou porque... o auge do Tanque, hein? Peguei, mano. E eu lembro que, tipo, lá eu trombei, sei lá, o Orochi. Tipo, Pelé Mil Flows no início, assim, antes dos caras sair do gueto, de fato. Sim. Acho que foi legal. Acho que eu trago tudo isso de contexto pra o que eu tô fazendo hoje, porque, de fato, eu fazia coisas que, sei lá, eu aprendi na marra. Esse contexto mesmo da Batalha do Tanque, eu lembro que foi uma produtora de vídeo que apareceu lá na batalha, na edição de 2 anos do Síntese. Eles me conheceram, perguntaram se eu conseguia ajudar eles a fazer um mapeamento de batalhas para fazer uma seletiva, que eles conseguiriam um ônibus e recursos para ir pro Rio. Então, tipo, todos os exemplos que eu tô dando para você, acho que para mim faz muito sentido com as coisas que eu faço hoje, que é conexão, de fazer essa circulação de fato, de entender os movimentos que estão acontecendo na cidade e o que faz sentido para cada coisa. Em 2021, quando bateu a pandemia, eu ainda estava ativo, estava tocando. Só que é isso, tudo fechou, tudo parou. E eu não fui aquele moleque que peguei equipamento e fiquei em casa treinando, não tinha... Acho que eu tinha uma controladora, mas eu não tinha, tipo, caixa. Então, eu não consegui ficar performando e treinando. E também fiquei com pouca perspectiva, eu confesso. Acho que me desanimou muito, porque eu tava numa crescente. Eu tava começando a pegar umas festas legais. E no final de 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, surgiu uma oportunidade através de uma indicação do Garoto Florido, sabe, Samuca? Salve, Samuca. Você vai estar com nós aqui em breve, Logo tá? menos. Ele me ligou, a gente, enfim, se conheceu no contexto muito... Na época que eu era DJ. E aí, enfim, ele foi um cara que sempre olhou pra mim com muito carinho, de enxergar um pouco do que eu conseguia fazer pra além de tocar. Então, até antes disso, eu até participei de uma festa autoral dele, que, enfim, na época foi muito revolucionária. Ele misturou já moda, né, desfile. Ele deu uma autenticidade com marcas nacionais dentro disso e incluiu música. Então, o Samuca sempre foi um cara muito ligado ao cenário, para além do rolê que a gente faz parte hoje. Então, um cara muito conectado. E aí, no final de 2020, ele, através de uma indicação direta da própria agência, que na época convidou ele para trabalhar, para cuidar de uma marca esportiva, que é a Nike. E ele pôde indicar alguns parceiros para participar do processo seletivo, meio que para duplar ali com ele. Na época ele me trouxe essa oportunidade, eu chamei ele de louco. Falei, mano, tipo, não é minha formação, tá ligado? Tipo, sou DJ, fico na rua, gosto das coisas, mas eu lembro que me assustou muito, eu não quis, eu tava trabalhando no telemarketing, na Atento. E eu lembro que era uma conta nova, eu vendia curso de faculdade. E aí eu falei, putz, de primeira, se ele estiver vendo esse episódio, ele vai lembrar. Eu falei, mano, não vou, mano. Tipo, não tem nada a ver. Eu fiquei em choque. Sou muito realista, eu acho que isso, inclusive, me afasta de algumas oportunidades. Falei, irmão, não faz sentido, tal, mas obrigado pela indicação. Só que eu tive... O dia seguinte foi muito ruim no trabalho, mano. E aí eu falei, mano, quer saber? Eu falei, Samuel, passou um dia. Eu falei, irmão, me indica lá. Vou ver o que se passa, tal. E aí, acho que essa foi uma virada de chave no qual eu ganhei realmente uma profissão. Fiz o processo seletivo, na época era Sharp, o nome da agência, ela existe até hoje. E eles tinham a metodologia de contratar pessoas não exatamente formadas em publicidade e marketing, mas agentes culturais que entendessem códigos e como que isso poderia se conectar dentro de grandes marcas. E através do meu repertório como DJ, de tudo que eu falei pra vocês, fez sentido pra eles, assim, eu passei na hora. Eu lembro que eu fiz o processo seletivo cansado por serviço em casa, assim, no meu quarto escuro, na minha cama. A menina gostou muito de mim e eu passei e tal, aí, enfim... Dali pra frente, um novo universo se abriu pra mim. Eu nem sabia exatamente o que a gente ia fazer, porque era um pouco nebuloso ainda, essa questão mais corporativa, de como que funciona. Na real, eu nem entendia muito de como que funcionaria essa área dentro de uma marca esportiva como a Nike.
E aí foi uma virada de chave de fato, porque ali pra mim foi todo um aprendizado. Eu não entrei lá sabendo o que eu ia fazer, mas aprendi muito com quem estava lá, uma vez que a gente tinha um entendimento de como que poderia performar cultura numa perspectiva de quem tá na ponta, de fato, né? Tipo, eu morava no extremo leste, o Samuca era do extremo sul, e de como que a gente conseguia traduzir subcultura, como que a gente conseguia traduzir o rolê, de fato, tá ligado? Pra dentro da marca. E foi aí que tudo se iniciou pra mim, tá ligado? Acho que até aquele momento eu só era o Caslu DJ, que já tinha algum conhecimento ali no mercado, mas ali em diante tudo mudou pra mim. Então eu comecei a aprender de fato e entendi que o que eu tava fazendo era marketing de influência. E fui aprendendo fazendo e também pesquisando e aprendendo com os mestres. Outra pessoa que me ensinou muito, que vale eu dizer aqui, foi o Murilo, que na época ele era uma pessoa que trabalhava ali na marca. E ele foi esse cara que puxou a gente e acreditava muito nesse lugar mesmo. Tipo, mano, o que vocês entendem e enxergam de cultura faz muito sentido. Já tem um repertório muito grande dentro da marca, mas eu precisava de pessoas que olhassem da forma que vocês olham para as coisas. E acho que é isso. Acho que isso traduz um pouco do que eu faço. Tô lá já há 4 anos. Já consegui trabalhar e colaborar com bastante projetos, tá ligado? Projetos que, inclusive, eu gosto muito, acredito muito. E brinco dizer que esses 4 anos foi minha faculdade, foi minha graduação. Porque, de fato, eu aprendi fazendo. Então, você hoje que me dá um salve, saiba que, mano, eu comecei, de fato, no zero. Mas o que eu trouxe lá atrás, eu quero repetir aqui. Eu acho que as minhas escolhas do passado, sem mesmo eu entender que faria sentido, me deu esse poder de ter o repertório necessário para permanecer e aceitar esse desafio, tá ligado? De estar na rua, de entender a cultura, saber quem é quem, qual é o rapper, o que é cada gênero, o que faz sentido, o que não faz. Sim. Isso é legal, porque, mano, vocês foram pela trajetória de cada um de vocês, vocês foram grandes ferramentas pro movimento e hoje vocês são agentes que movimentam outras ferramentas, né? Vocês estão aí movimentando. É isso? Tipo... acho que faz sentido. Acho que faz sentido. E quando o Caslu fala de... É isso. Ele fala isso de uma forma muito natural, mas desde antes, quando, tipo, nesse contexto de batalha, você já estava fazendo, tipo, trabalhando com curadoria, você já estava trabalhando com produção, você já estava trabalhando com pesquisa, mesmo sem você fazendo isso naturalmente, tá ligado? Essa chave virou pra mim também mais recentemente, assim, de caralho, tipo, não tinha essas nomenclaturas, esses conceitos, mas se parar pra pensar, eu sempre fiz essas coisas, tá ligado? Tipo, hoje eu faço profissionalmente, mas é isso, tipo... É muito louco, até pensar de mercado mesmo, porque há 5 anos atrás, muitos dos cargos que a gente vê hoje, né, aí dentro das empresas, nas agências, né, no mercado, não existiam, cara. Foram coisas que foram surgindo. Hoje tem várias nomenclaturas de cargo, de pessoas ali, que foram cargos que surgiram nos últimos 5 anos, por necessidade do mercado, pessoas que não têm um conhecimento que você aprende na faculdade. É conhecimento de você saber interpretar coisas, você vivenciar aquilo e saber o que acontece, né? Trazer essa interpretação, saber simplificar isso tudo, né? A gente já trocou, né, esse papo até, tipo, de pessoas que estão no cargo do Caslu e que não tem esse repertório, tá ligado? Esse background e que tá lá só por conta de um diploma e acaba que faz um trampo, tipo, totalmente sem sentido, tá ligado? E é da hora até quando, tipo, foi a produtora, né, a agência, né, que você falou, tipo, te contratar por conta disso, tá ligado? E não por conta de um diploma. Tipo, que é uma visão que tava bem à frente da época. Mano, eu participei de um talk. Hoje eu faço parte da Quelê, tá ligado? Houve uma transição e a gente participou de um papo no clube de criação que eu trouxe essa fala, assim. Meu caminho, ele foi inverso, né? Geralmente as pessoas, elas entram nesse local através de uma graduação e eu acabei entrando através de um outro repertório. Hoje eu estou cursando, sim, marketing, porque, enfim, acabei me apegando e me identificando muito com a área. Por mais que eu tocasse, fizesse essas coisas, eu sempre também tive o pé em produção executiva, então eu era a pessoa que mais me preocupava com isso nos projetos que eu me envolvia. E aí, quando chega essa oportunidade para perto de mim e eu aceito e tal, eu me identifico muito, porque eu sempre gostei de transitar entre esses dois lugares. De, putz, vou fazer um pouco de arte, mas também quero resolver o burocrático. Eu era o maninho que, sei lá, subia os sons do Sotan nos stream. Tipo, eu sempre fui esse cara de querer fazer esse tipo de coisa. Então, foi um caminho de fato inverso, mas que de fato é muito importante. Nunca jamais quero trazer aqui que não é importante ter a sua graduação ali e fazer o rolê acontecer. Estou fazendo isso hoje e quero continuar me especializando. Acho que tudo que eu consegui fazer foi por um repertório específico, de uma escolha que eu fiz que eu não sabia que ia me trazer até aqui.
Mas também não quero tirar o mérito. Não, jamais. não. A gente fala isso também, que, tipo, a parte técnica e é importante, tá ligado? Nunca, tipo, larga a faculdade aí e vai querer viver só de sua experiência que pode ser que não dê certo, Porque tá o ligado? mercado vai te cobrar de alguma forma, em algum momento, sabe? E não dá pra desqualificar o conhecimento também dentro do ambiente educacional, né, dentro da faculdade, porque lá também você vai se conectar com outras pessoas que têm o mesmo interesse que você. E a troca também nesse network vai ser muito positivo. Acho que você deve estar tendo também essa conexão, sabe? A não ser que seja online. Acho que no online dá essa afastada, mas no físico acho que é mais intenso isso, sabe? Mas vocês, dentro do ambiente musical, como que vocês se conectaram? Como que o Caio e o Caslu, em um momento, como que esses dois universos se encontraram? Ainda bem, né, mano? Ainda bem. Mano, eu quero falar meu ponto de vista, mas tô curioso pra ver o ponto de vista do Caio, sendo sincero. Em 2022, foi um ano de Copa, foi um ano muito legal, desafiador no trabalho em específico, porque eu consegui participar de vários projetos legais e que envolve cultura de camisa de time, enfim, envolve futebol, então é um assunto que a gente gosta bastante de sempre estar envolvido, me identifico bastante. E em uma festa em específico, dentro desse contexto, eu conheci algumas pessoas que o Caio andava, que foi um rolê que rolou na Guadalupe, mais fechado e tal, e, mano, lá eu trombei uns maninhos que eu já vinha vendo na rua que se vestia diferente, mano. Tava com umas marcas que não vendia aqui, tá ligado? Em específico, o Miguel, inclusive. Ele tava com uma calça, acho que da Clint's, tá ligado? Falei, mano, essa parada aqui não é de Londres e tal. Ele foi mó atencioso comigo. E aí ele me apresentou a rapaziada e no dia seguinte tinha um show do Travis Scott, no Primavera Sounds. E eu meio que tava indo sozinho, de bicão. Falei, mano, dá pra colar com vocês e tal? Comprei o ingresso meio que no susto. Os moleques foram super receptivos. Fui com eles no outro dia e nesse dia em específico ele tava com muitos amigos e o Caio, a Duda era um deles que estavam ali junto. Obviamente que ali a gente não conseguiu se conectar da melhor forma, mas foi uma forma também da gente ter um primeiro contato. Isso foi no final de 2022. E aí no início de 2023 a gente começou a se cruzar mais nos rolês. E aí ele, mano, me chama pro aniversário dele. Na época eu achei mó da hora, porque São Paulo é isso, por mais que a gente, quando a gente tá trampando com algumas coisas, as pessoas elas tentam se aproximar ou fazer amizade de uma forma diferente e tal, e o Caio veio se aproximar de mim de uma forma muito legal, que eu de fato vi que ele queria me conhecer e me dar esse espaço de conhecer ele. Então, até pra mim que tava no contexto muitas pessoas chegarem a mim de uma outra forma, eu achei da hora, eu fiquei mó feliz quando ele me deu um salve. Era aniversário dele, ele chamou pra almoçar lá no centro. Eu não pude ir, mas dali em diante eu senti a abertura de, putz, eu já achava o corre dele da hora. A gente começou a interagir bastante no Instagram e, mano, de forma muito natural a gente começou a sair, trocar ideia, trocar informação de mercado, de cultura, de música. E quando foi ver, mano, a gente teve várias vivências, inclusive a gente ficou tão próximo que no ano passado calhou até da gente participar de uma viagem junto, que foi o Gemapele, que eu tive também a oportunidade de comparecer. E ele foi um cara, pra mim, pô, essencial, porque ele conhece bastante coisa de fora. Eu não era essa pessoa muito atenta, né? Tô conhecendo nos últimos anos. E esse cara aqui é muito nerd, mano. E aí, tipo, lá eu consegui aprender várias coisas com ele. E a gente se trombou nos dois destinos que eu passei. Na real, eu passei em 3, mas nos 2 primeiros que eu passei ele estava, que foi Paris e depois foi Londres, que foi uma viagem também legal, que já tava mais só nós mesmo. E foi isso, mano. Acho que não consigo puxar tanto histórico, mas eu consigo enxergar, tipo, a forma que eu me conectei com o cara de forma muito natural. E que, mano, acho que por admirar o trabalho dele e acho que de forma recíproca a gente conseguiu se conectar para além de business. Acho que a gente começou a falar de trabalho muito depois de virar amigo, tá ligado? E pelo seu olhar, Caio, qual o lado B dessa história? Nossa, mano. Então, o Caslo é muito melhor com datas do que eu, mano. Eu sou muito ruim de memória, assim, mas o contexto do meu lado da história o contexto dessa época, né, específico, eu tinha acabado de mudar para São Paulo. Vai fazer 2 anos, eu acho que eu tô aqui agora, então foi bem nesse começo. Eu já tinha alguns contatos aqui, eu tinha um ciclo de amizade com pessoas que já moravam aqui, pessoas que tinham se mudado para cá. Então, o Lucas e o Miguel eu já conhecia há bastante tempo, o Lucas Vision e o Miguel da Survival. O Lucas era eu morei no Rio um tempo, então o Lucas era meu braço direito, assim, no Rio. A gente tava junto todo final de semana. Você comentou em off que você participou de projetos lá, tipo Bloco 7, essa parada. Então, eu tava inserido bem nesse contexto, assim, e aí, enfim. Eu sempre era, mano, o molequinho com a câmera na mão, que tava disposto a fazer qualquer coisa, tá ligado? Então, teve pessoas
que eu me conectei muito, assim. Então, eu fiquei muito próximo do Saim. O Lohan Saga, na época, foi uma pessoa que me abriu todas as portas possíveis no Rio, assim, de me apresentar a todo mundo. Então, eu tava em todo lugar fotografando, fazendo o que tinha pra fazer, eu tava fazendo, tá ligado? Então, foi bem nesse contexto, assim, de ascensão do Bloco 7 e tudo mais. Eu tava presente durante essa movimentação. E aí, o Lucas era designer do Bloco 7 na época, que movimentava ali os bastidores. Enfim, a gente tava todo final de semana junto, sempre junto. E, enfim, acho que são 8 anos de amizade e ele se mudou pra São Paulo 1 ano antes do que eu, tá ligado? Se não me falha a memória. E o Miguel também eu conheço há 6 anos, pelo menos, de internet e tal. E aí a gente tinha esse ciclo de amizade nosso, que a princípio era um ciclo, depois que eu não passei a não morar mais no Rio, era o ciclo de internet. Eu tinha bastante amizade aqui em São Paulo também com o Gustavo 13, com o Flesos. Então era esse meu ciclo de amizade, assim, de pessoas que eu conhecia. E o Caslu, a primeira lembrança que eu tenho dele é de realmente nesse show do Travis Scott, tá ligado? De que ele era um mano que tava com os moleques ali. E depois disso, pra mim, ele só passou a ser um mano que tava sempre comigo ou sempre por perto, tá ligado? Tipo assim, eu não sei como se desenrolou a nossa amizade, mas acho que foi uma das pessoas que eu mais me conectei de forma real, assim, em São Paulo. Porque a gente tinha meio que... A gente vem pra São Paulo com uma visão, acho que meio quase de imigrante, assim, tá ligado, mano? De tipo, como se estivesse em outro país, realmente. Então, é um ambiente muito hostil. Então, as pessoas que eu tinha por perto eram as pessoas que eu já conhecia de antes, assim. E que, enfim, também vinham de outros lugares. Então, acho que a gente se entendia muito por causa disso, tá ligado? Então, eu acho que tenho poucas amizades que são tão profundas, assim, de tipo, de conversas e vivências e tudo mais. E aí é isso, em determinado momento ele só passou a ser, tipo, meu amigo, tá ligado? Tipo, a gente, enfim, passou a se ver sempre, enfim, passou a frequentar minha casa e fazer várias coisas juntos. E agora, agora que a gente tá em outros contextos, assim, de fazer trabalho juntos e tudo mais, mas até então era simplesmente por se identificar, tá ligado? É isso, a gente fez essa viagem que foi muito, muito importante pra mim, minha primeira vez na Europa, a primeira vez dele também, então a gente tava vivendo tudo ali a primeira vez junto. Recentemente também a gente foi pro Rio fazer um evento de Cosmopolitan Boys lá, que eu falei, não, mano, você tem que estar, vamos. E aí fizemos e foi super legal também, uma viagem super marcante, assim. E é isso, agora a gente se vê sempre, tá ligado? Tá sempre junto, conversa, troca bastante. E é isso, é um mano muito inteligente, assim, tá ligado? Que realmente... Olho dele brilhando. Sorrisão do menino. Realmente, mano, tipo, eu tenho conversa com poucas pessoas igual eu tenho com ele, assim, de, tipo, realmente, mano, ter conversas maduras, profundas, tá ligado? Tipo, e ele traz vários pontos de vista de que às vezes eu não tinha, de, tipo, trazer um contraponto que, cara, é verdade, faz sentido e tal. E isso é legal, mano. Isso e até puxando o ponto, cara, eu queria muito saber como você definiria o Cosmopolitan Boys, o que ele é? Então, mano, o Cosmopolitan Boys, eu já vim de um contexto de ter marca, assim, desde muito novo. Acho que eu comecei uma marca em 2017, quando eu morava no Rio, tá ligado? Eu e minha mina. E aí, é isso. Foi bastante ativa por um tempo e tal. Depois, meio que fui perdendo a brisa pela parada, tá ligado? Acho que eu fui entendendo que eu gostava mais de outras coisas do que, sei lá, das partes técnicas de se ter uma marca. Qual era a marca? Desculpa a pergunta. Chamava Skia, mano. Esquema? Skia Project, Skia Project. Se você tem uma camiseta aí da Skia, já deixei nos comentários, tá bom? Mano, tem um pessoal que me pergunta até hoje, que pede a volta e tudo mais, tá ligado? Foi legal, assim, a gente conseguiu fazer um movimento legal. Mas é isso, acho que a partir de um tempo passou a não fazer mais sentido, mas eu ainda tinha essa necessidade de movimentar algumas coisas, tá ligado? De me expressar através de projetos, de fazer as coisas que eu sentia falta de ir. Então, acho que o Cosmopolitan Boys nasce nesse contexto, assim. A minha ideia, na real, e meu sonho é que seja uma loja, tá ligado? Eu quero que seja um espaço físico, loja / espaço criativo, que o pessoal só colhe, tá ligado? Que eu consiga fazer ativações. E aí eu, enfim, matuto e sonho com esse projeto há bastante tempo.
Mas eu pensei, mano, eu não vou esperar, tipo, a oportunidade de eu ter a condição de ter uma loja pra poder começar alguma coisa, tá ligado? E aí, tá, como é que eu posso começar, então? E aí, o meu estalo foi, tipo, mano, eu posso começar... Tá, eu não tenho espaço. Eu posso colaborar com espaços do centro, que é o contexto que eu sempre tive inserido aqui em São Paulo, onde eu sempre morei e, enfim, conheço mais. Se eu colaborasse com estabelecimentos locais e fizesse, tipo, uma curadoria minha de eventos lá, então, tipo, sei lá, a galera que tem um café, chegar lá e oferecer, mano, e se vocês uma noite aqui não servirem café, abrirem de noite, que geralmente vocês não abrem, fizerem uma noite do vinho. Foi E chave. aí me derem a oportunidade, tá Foi ligado? chave. Isso aconteceu? Aconteceu, foi nosso primeiro evento. Que mano, que da hora. E aí foi isso, assim, mano, colou muita gente, tá ligado? E aí eu parti desse pressuposto, beleza, eu posso subverter a lógica de alguns lugares aqui, fazer coisas que eles geralmente não fazem. Vai ser bom pra eles porque um público vai conhecer o espaço, é diferente. E vai ser bom pra mim porque eu começo a criar um movimento sem ter que ter um espaço, tá ligado? E aí eu fiz isso, apliquei essa lógica em alguns lugares. Enfim, fiz essa parada do vinho, fiz um campeonato de videogame em outro café também. Foi chave também. Esse aí eu vi. Mano, eu não consegui colar nesse dia, eu fiquei muito chateado, velho. Então, a gente fez um campeonato de FIFA, mano, com DJ set, enfim, com premiação. E aí foi bem legal, assim, também encheu bastante. Depois eu fiz uma roda de conversa com o Caslu, que é isso, a minha ideia é fazer coisas diferentes, mano, fazer o que der vontade, tá ligado? Eu tenho muito desse contexto também dessa parada mais educativa, da troca de ideia, de trazer... tipo, nem tudo precisa ser só festa, só rolê, tá ligado? De tipo, a gente pode se encontrar em outros contextos e ter outras trocas. Acho que eu bato um pouco nessa tecla, assim, de fazer coisas mais suaves. Eu não sou muito humano da noite, assim, então, putz, como é que eu posso fazer uma coisa que tenha um entretenimento durante o dia ou que seja atrativo o suficiente pro pessoal querer colar, tá ligado? E aí tô nessa pesquisa, mano, nessa busca. A gente fez um evento, como eu falei também no Rio, que eu colaborei com uma galera de lá que tem um rolê de arte, dance hall e tudo mais. A gente fez um rolê na Praça 15, assim, que era uma exposição com muitos artistas convidados, gente de fora, enfim, artistas de fora. E foi muito legal, assim, tipo, foi realmente, tipo, um dos rolês mais divertidos que eu já estive. E aí, tipo, que eu passei a enxergar com mais clareza, assim, de tipo, caralho, mano, tipo, isso aqui tem uma vibe diferente, tá ligado? Que não necessariamente é aquele rolê blasé que você vai e às vezes você curte, às vezes você não, tá ligado? Tipo, às vezes você volta pra casa, caralho, tipo, nem precisava ter voltado tão tarde e tal. Enfim. Aqui em São Paulo a gente tem muito disso porque a gente vive de tanto rolê, tem tanto aqui. Exato, mano. A galera banalizou coisas que são legais e aí qualquer evento o pessoal já vai com aquela perspectiva de mais um rolê. Acho que mais um rolê. Quando eu cheguei, acho que meu pique era muito maior. De, tipo, realmente eu fui em muita coisa e depois de certo tempo se tornou repetitivo, tá ligado? Tipo, rolê, festa, ativação de marca, esse tipo de coisa passou a ser muito repetitiva, assim. Eu, putz, mano, como é que eu posso fazer coisas diferentes? E é isso, em resumo, né, o Cosmopolitan Boys passou a ser... Hoje em dia eu chamo de, mano, projeto cultural, assim, porque realmente ele pode ser ampliado para vários contextos e é uma plataforma para eu poder fazer as coisas que eu gosto, tá ligado? E aí eu lancei um zine da nossa viagem através de Cosmopolitan Boys, como se fosse uma editora. Tenho essa vontade de fazer com outros artistas também, tá ligado? E ampliar isso agora para esse sentido de, putz, admiro o trampo desse mano, por que a gente não serve como plataforma para ele amplificar isso, tá ligado? Isso dentro do contexto de publicações, audiovisual e tudo mais, e de eventos. Então, é isso. A gente completou 1 ano agora, em março. Na verdade, já passou. É um projeto de 1 ano. Ainda vai rolar essa comemoração de 1 ano. Eu deixei passar despercebido que aí, já foi 1 ano. Toma um spoiler aí, vai ter comemoração de 1 ano. Eu deixei passar despercebido porque, mano, eu queria comemorar de um jeito marcante. Eu acabei não conseguindo fazer acontecer em março, mas eu acho que vai rolar agora em abril. Então, é isso. O projeto já fez 1 ano, mas ainda vai rolar a comemoração formal, assim. E é isso, é uma parada muito recente que eu enxergo o futuro, assim. Eu precisava de uma coisa fresh, que eu tivesse realmente vontade e tesão de fazer. Às vezes é difícil conciliar com o trabalho de dia a dia, isso é normal, tá ligado? Então, todo mundo que me pede coisas aí, às vezes... Eu tenho uma newsletter também que eu escrevo semanalmente indicando coisas e o pessoal se identifica muito, assim. Acho que veio no momento certo para um pessoal que tava começando a conhecer esse tipo de coisa
e que realmente se identificou muito, mano. É bizarro. Tipo, o pessoal me encontra na rua, me cobra, fala que isso mudou a vida dela, tá ligado? Tipo, e pra mim é só uma parada legal, assim, tipo, que eu queria fazer. Tem uma playlist que eu curo semanalmente e atualizo. Fiquei feliz com as Lu aqui, ó. Ah, mano, vou soltar minha playlist aqui. Ele ocultou tudo, deixou só a playlist. Falei, aí sim. Aí é sobre isso. Mas é isso, mano. É uma plataforma, tipo, com várias possibilidades, assim. E que minha ideia é que seja uma parada meio coringa, assim, realmente, tá ligado? Pra fazer o que tiver me dando tesão no momento ali, tá ligado? Que é isso. Eu acho que o meu desafio é não deixar os projetos caírem numa mesmice pra mim ou se tornarem algo chato pra mim. Acho que a marca foi meio nesse sentido, assim, tá ligado? Em determinado momento era chato pra mim, então, mano, tipo, eu não tenho esse ímpeto de fazer as coisas, enxergar como business afastado de quem eu sou, tá ligado? Tipo, tem gente que é assim, vou criar um negócio, crescer ele, sei lá, depois vender, ou não precisa ser necessariamente uma coisa que eu faço, mas eu sou muito apegado a isso, tá ligado? E, tipo, gosto de... Não, o que eu tá fazendo seria algo que eu estaria consumindo se eu não estivesse fazendo, tá ligado? Então, é esse espírito da parada, assim. Aí, bom gosto, né? Você tá aí, ó, acompanhando o Cosmopolitan Boys e todos os movimentos Cosmopolitan. Caio Cultural tem muito bom gosto, tá? Muito bom gosto. E você, Caslu, fala pra mim, seu portfólio, tudo que a gente já viveu, porque eu sei que você já movimentou muita coisa, mas tem muita gente que tá aí na telinha que não conhece tudo que você já movimentou, que estavam presentes e não sabia que passou pela sua mão. Conta um pouco do seu portfólio de trabalho pra gente, cara. Bom, dentro desse contexto, desse trampo que eu, enfim, hoje virou meu bagulho de carro-chefe mesmo, né? Que eu faço no dia a dia, que eu me preocupo, que eu tô buscando fazer. Acho que você tá o mais recente, acho que foi muito simbólico, porque eu estive presente num momento parecido, antes de trabalhar com o que eu faço, e hoje eu pude colaborar e, enfim, realizar um evento que foi muito bacana, acredito que marcou quem colou, tá ligado? Que foi o Farmex Day agora 2025. Acho que dentro do que eu faço, a minha perspectiva tem um olhar muito cultural, então é um atendimento que a gente olha para atender pessoas que se conectam com a marca através do entretenimento, cultura, e como que isso também tem uma sinergia com o esporte. Já fiz vários projetos legais, né, de colaborar e participar, mas quero citar isso porque é simbólico no sentido de trazer para perto pessoas, consumidores reais. Fazia muito tempo que a marca não tinha um evento proprietário. Acho que o último, de fato, dela foi em 2017 na Casa Hermex, que inclusive foi meu primeiro rolê de marca, né? Acho que foi ali que eu consegui entender que existia coisas acontecendo de marca que envolvia a cultura, que envolvia as coisas que eu gostava. Eu lembro que na época era o lançamento do Vapor Max, teve, sei lá, shows do Emicida, D2, Febem, Tashi Trace era DJ ainda, e elas participaram, enfim. E eu fui muito por conta de um mano da Quebrada, que era DJ também, lá do Ermelino, que foi o DJ Fal. Satisfação imensa, brabo das ruas. E através dessa oportunidade eu entendi que isso era uma possibilidade. E hoje poder colaborar, depois de tantos anos, por um mesmo contexto, mas com uma nova perspectiva, foi muito interessante, porque eu consegui traduzir esses 4 anos de trabalho dentro desse rolê. Tipo, de tudo que eu consegui realmente entender o que funcionava e o que não funcionava, e que dialogava com coisas que eu acredito, tá ligado? Que principalmente é a cultura da periferia de São Paulo, né, do Brasil, que tem uma relação muito particular com a marca que a gente está tratando aqui. Então, acho que foi muito maneiro porque eu pude colaborar desde a concepção de conceito, antes, né, no momento ali de briefing mesmo, do que seria interessante e autêntico para contar essa história, e mais posteriormente a curadoria de fato de quem poderia estar com a gente, que é a maior responsa quando a gente fala de construir estratégia, quando a gente chega na parte de nomes, porque a gente tá movimentando sonhos também, né? Acho que, né, eu tenho isso comigo, tá ligado? Eu não tô só ativando pessoas que vão trabalhar, obviamente, que é trabalho. A gente indica, as pessoas fazem o trabalho dela, mas dependendo do contexto que a gente tá inserido, é um sonho muito maior por trás. E então, acho que é essa responsa que eu acho que eu não consigo mensurar, mas eu entendo que é de extrema importância para muita pessoa. E trago esse evento em específico porque, enfim, foi um evento que pôde colaborar e ter presença de mais de 500 pessoas lá, acho que bateu 700 pessoas. Teve show, acho que foi a primeira vez que eu consegui trazer um show, propor um show do MC Hariel, que é um cara que eu pude também colaborar, por exemplo, nesse contexto de como que a marca poderia se aproximar do funk, né, do movimento funk, que é um movimento que consome e é autêntico no consumo da marca. Então, acho que de várias coisas que a gente fez, foi a primeira vez que a gente teve um show do Hariel. Conexão com pessoas como a Fernanda Corre Rua, que é uma diretora criativa
que também se iniciou um relacionamento com a marca lá atrás, de quando eu iniciei o meu corre, e hoje a gente poder transformar isso em algo mais palpável. Enfim, foi um projeto bem legal, que, enfim, fez várias coisas legais, mas quero pontuar muito que, para além de curar pessoas que faz sentido pro evento, a gente também tem um contexto muito de histórico. E ter esse histórico, entender o quão é importante pra galera, quem realmente pode traduzir e puxar o público que a gente quer comunicar, é muito da hora, tá ligado? Então acho que já fiz várias coisas, mas gosto de pontuar esse projeto porque eu acho que ele sintetizou tudo que eu tinha mais vontade de fazer, assim. Que era um rolê, acho que alguns amigos até falaram, caraca, foi um festival. Porque de fato rolou várias coisas. Vocês estiveram presentes? Sim, a gente tava lá. Foi legal, foi bacana com o consumidor? Tudo que você falou agora, quem colou sentiu isso, tá ligado? E ver você falando agora faz muito mais sentido, tá ligado? Isso é muito foda. Postei nos meus stories, cara. Porque eu participei de muitos Air Max Days, assim. Mas nenhum conseguiu trazer a galera que realmente representa a marca, sabe? Nike, no Brasil e ainda mais Air Max. Que a galera de periferia consome isso. E aí hoje eu vejo um pecado da galera às vezes ficar comentando, falar assim, pô, não vai vender nada, que não sei o quê. Tipo, teve vários consumidores que assim não são consumidores da marca, e falando sobre a questão do sucesso de um produto e tal, só que eles não têm esse contato com a galera que tá lá na ponta. E essa galera que tá lá na ponta não tem o contato com formadores de opinião. Os formadores de opinião deles são outros. E aí, onde chegaram os ingressos, onde chegaram as comunicações, foram pelos formadores de opinião dessa galera. E aí todo mundo ficou, nossa, eu não tava nem sabendo desse rolê. Irmão, não era pra você. Você não participa desse, tá ligado? Você não participa desse rolê de verdade. Você não é aquele público, tá ligado? Que consome. Era um trabalho de retribuição de verdade, sabe? E não é pra fazer... não é nenhum ponto de tirar a democratização da parada. Não, vocês democratizaram até demais. Vocês trouxeram pra todo mundo. Foi bonito de ver. Muita gente tava lá dentro. Até eu sou de Diadema, né? Cresci e nasci lá em Diadema. E aí tinha alguns amigos que eu mandei o link do ingresso, né? E aí eu perguntei, vocês colaram? Eles falaram, não, mano. Não era pago, não. Tipo, os caras ficaram com medo de ir pá, tá ligado? Aí eu falei assim, não, mano, era de graça, era só... Nossa, não acredito, mano. Puta, era de graça. Isso é muito louco, porque mesmo sendo de graça, a galera ainda fica com esse olhar de... Será que é pra mim? Porque foi um choque, né? Pô, será que ele tá me convidando mesmo? Cara, eu vou estar naquele rolê mesmo. Show de graça. Que maneiro. E você sente isso? Que a galera... ainda mesmo assim, ainda não se sente parte? Total, irmão. Acho que nesse rolê de 2017 mesmo, a gente só conseguiu ir, eu lembro, na época, porque esse DJ, ele fez parte do repertório e foi um evento mais seletivo, era só lista, tá ligado? E a gente foi porque a gente tinha um pequeno coletivo no bairro e esse brother que convidou a gente, o Fal, ele tava meio que colando com nós e teve essa identificação, né, mano? Tipo, tinha uns moleques lá do coletivo que, curtia muito a marca e tal. E tinha um rolê criativo bacana, mas sempre foi pautado nesse lugar. Então, tipo, esse foi o meu primeiro contato e quando eu começo a trabalhar com isso, eu já vim com essa indagação, tipo, mano, não é um rolê 100% inclusivo, é sempre num rolê muito específico, nichado, é um pouco misterioso de como que as coisas acontecem e fica preso numa mesmas bolhas. Então, tipo, um pouco do que eu trouxe de quando eu comecei a trabalhar, entender, né, que demorou também um pouco para me compreender de como que as coisas funcionavam, como que eu poderia proporcionar e colaborar para furar essas bolhas de pessoas que, da onde eu venho, consigam ter contato e ter essa emoção mesmo de se sentir representado, visto por algo que eles sempre consumiram e que de fato não é tão acessível. Acho que os rolês da publicidade em geral são específicos e exclusivos e eu não sou muito desse rolê. Tipo, obviamente a gente participa, frequenta porque faz parte do corre que a gente faz. Mas não é algo que eu sempre me identifico de estar ali no rolê exclusivo e que, enfim... Eu acredito muito nesse rolê mais democrático e acho que foi uma oportunidade perfeita que a gente teve e que, obviamente, estou trazendo uma perspectiva de um colaborador. Foi um exército para fazer todo esse rolê acontecer e que todo mundo abraçou essas teses que a gente trouxe de como que a gente conseguia fazer um rolê realmente aberto para que todo mundo pudesse colar. E a gente sabe, no final do dia a gente está falando de ativação de marca, marketing e tal... mas que tem um simbolismo muito específico nas pessoas, de ter acesso. Existe uma comunidade enorme de pessoas que consomem modo esportivo em geral, e não tem um rolê pra essa galera sempre. É sempre nesse rolê que eu tô te falando de, putz, é um rolezinho que rola na Guadalupe exclusivo, e é isso.
E aí você cola no rolê as mesmas pessoas de sempre. Obviamente, nada contra você que tá no rolê da Guadalupe. Mas como é que eu consigo proporcionar essa experiência pra uma pessoa que consome, tá na ponta e gosta tanto quanto você? Então acho que isso foi o mais especial, assim, de ter acesso e poder contribuir com isso. Acho que pra mim, de tudo que eu já fiz, foi uma das coisas mais legais por conta disso. Teve outros projetos incríveis que eu já pude participar e colaborar, mas esse tem esse ponto específico por conta desse lugar. Nossa, certo demais. E assim, até puxando o gancho pro Caio. O Caio, imagina só, cara. Aquele ponto de banalização, sabe? Do quanto tem. Imagina se todas as marcas se reúnem e usam Rondônia como uma plataforma, a capital de Rondônia como uma plataforma para ativar durante um ano. Tudo. O que você acha que ia acontecer naquele lugar, mano? Ah, uma transformação realmente, mano. Eu tava refletindo sobre isso ontem, se eu não me engano. Ontem, com o Caslu, a gente foi no Instituto Moreira Salles ver a exposição de um mano, fotógrafo, que ele é do Pará, do Pará, e o contexto, o corpo de trabalho dele é, tipo, quase totalmente baseado nas paisagens do Pará, no contexto social de lá. E o mano, tipo, completando 50 anos de carreira e fazendo uma exposição comemorativa. Ele tava lá, foi uma surpresa pra gente. Tipo, o mano tava lá fazendo uma exposição guiada. E a gente lendo um pouco sobre a história dele, viu que ele se tornou fotógrafo porque ele, por causa de uma iniciativa gratuita, que eu não lembro exatamente qual, mas que você recebia uma câmera pelo correio. E aí tinha, tipo, meio que um workshop, assim, que na época, enfim, era isso, uma coisa meio... Os cursos eram meio... via correio e tudo mais. E isso, tipo, uma iniciativa específica mudou a vida dele pra sempre. Ele criou um corpo de trabalho de 50 anos documentando o contexto que ele faz parte. Ele é um dos maiores fotógrafos brasileiros, tá ligado? E, tipo, como uma pequena iniciativa, um pequeno incentivo pode mudar realmente a vida das pessoas, assim. Então, é isso. Eu tive, acho que, momentos chaves na minha trajetória, assim, o Caslu, imagino que vocês também. Mas... imagino que muitas pessoas que foram nesse Air Max Day de repente acendeu uma chama dentro dela ali que pode mudar a trajetória da vida dela, tá ligado? Então, é isso. A gente tá falando no contexto publicitário, enfim, de marcas e tudo mais, mas são coisas que mexem com as nossas emoções, que inspiram, tá ligado? Que enfim, não tem o que fazer, é uma realidade. E quando a gente dá um pouquinho de incentivo ou de acesso a quem não tinha, às vezes é a inspiração que a pessoa precisava, tá ligado? O contato que a pessoa precisava pra começar a ter outros desdobramentos. E é isso que eu sinto que às vezes falta pra pessoas do meu contexto, tá ligado? Tipo assim, eu sou 1% que sonhou e conseguiu chegar um pouco mais longe, tá ligado? Que, enfim, ainda não é nada demais, assim. Mas eu vejo muita gente de lá se identificando, se vendo em mim, tá ligado? Por, tipo, caralho, eu sou visto, sei lá, dentro da minha rua, dentro da minha escola, tipo, a pessoa que deu certo, tá ligado? E, tipo assim, eu tenho consciência de que, sei lá, eu não alcancei nada demais ainda, mas que pra gente parecia muito distante, assim, tá ligado? E é isso, às vezes uma pessoa, uma oportunidade, uma marca olhando pra uma coisa, pra quem não tá sendo olhado, pode mudar a vida de muitas pessoas, tá ligado? Vocês olham isso porque, é lógico, vem com uma carga também, né, de responsabilidade. De assim, vocês estão carregando não só vocês, são muitas pessoas. Vocês sabem disso. No fundo, vocês sabem disso, né? Isso vocês trabalham pra que não sobrecarregar você e te bloquear criativamente, tipo, caramba, a galera tá esperando muito de mim e tal. Ou vocês simplesmente, cara, eu sei que essa galera tá aqui, eu vou puxar a mão de todo mundo no que eu puder e tô trabalhando, tô seguindo. Como que é trabalhar isso mentalmente, tá ligado? No dia a dia de vocês? Ah, mano, pra mim é desafiador, assim. Acho que o contexto de criar tá muito ligado à autoestima também, tá ligado? Às vezes eu tô me sentindo muito bem e parece que, tipo, as ideias fluem e tô orgulhoso do que eu faço. Às vezes eu começo a questionar coisas que já foram afirmadas e que eu sei que foram boas, tá ligado? Então é sempre uma gangorra, assim. Não tem uma fórmula, mas eu me enxergo com muita responsabilidade, tá ligado? Tanto nesse contexto cultural, regional, como, sei lá, no contexto familiar também, de tipo, caralho, tipo, eu sou um exemplo pra muitas pessoas, tá ligado? Tipo, eu sei que se eu alcançar coisas maiores, eu posso abrir portas pra outras pessoas
E eu sinto essa necessidade pra caralho, tá ligado? E sinto essa... Às vezes se torna uma pressão, mas eu luto pra que não seja e seja um incentivo, assim, tá ligado? De, tipo, de passar a enxergar isso como uma coisa legal. De, tipo, não, mano, se eu continuar, se eu trabalhar um pouco mais, eu vou ter condição de ajudar mais pessoas, de abrir mais portas e tudo mais, enfim. Alcançando novos patamares, eu posso puxar uma galera que sempre esteve comigo e eu procuro fazer isso sempre na medida do possível, tá ligado? Mas é isso, assim, não é uma relação que é sempre boa, mas eu procuro tornar boa sempre que possível, tá ligado? De, tipo, enxergar de uma maneira, não. Se eu continuar, eu posso abrir outras portas, tá ligado? Boa, mano, do meu lado, acho que me identifico muito com as paradas que o Caio falou. Acho que não sinto pressão, acho que não me sinto nesse ambiente, tá ligado? Mas eu entendo que é de muita responsabilidade você conseguir mobilizar e acelerar alguns movimentos, algumas vozes. Acho que isso é imensurável, né? Acho que já participei de projetos que deu mais holofote para talentos incríveis e que, de fato, construiu carreiras. Assim, eu já consegui trabalhar com pessoas que, de fato, estavam iniciando, que hoje estão em um patamar muito legal e que, de alguma forma, a gente pôde colaborar. Então, acho que tento não trazer essa responsabilidade pro dia a dia, no sentido de, caraca, é muito específico que eu tô conseguindo fazer aqui, para que também não trave as coisas que eu possa fazer por esse mesmo receio. Então, acho que é isso. Eu brinco e digo que o que eu faço hoje é um organismo vivo que amanhã eu não posso estar, mas que todo o histórico que eu construí pode ter segmento ou não, tá ligado? E tudo que talvez eu faça hoje tem um histórico do passado também que eu estou lidando agora. Então, através disso, eu consigo talvez mediar essa possível pressão. Acho que eu sou uma pessoa que me cobro muito. Então, acho que eu sinto mais pressão de mim do que do externo em si. Acho que eu tenho esse problema. Até por isso que eu sou muito low profile. Mas é algo que, enfim, eu tenho que lidar no dia a dia comigo mesmo para conseguir sempre estar se movimentando e mostrando pra galera de fato. Eu entendo que muita rapaziada dá mó salve, querendo entender o que eu faço e acaba que eu não consigo me expressar ali da melhor forma, mas acho que é muito nesse lugar mesmo de compreender essa responsa e tentar sempre estar fazendo as coisas certas. Tem um olhar muito específico que é da cultura para a cultura, não sou essa pessoa que vai olhar só pro corporativo. Obviamente que eu tô num lugar de olhar para a cultura, olhar para o corporativo e ficar no meio do caminho para que as coisas se conversem de uma forma harmônica. Mas é isso, acho que tento não trazer essa responsa para mim, para que os processos não travem, senão acho que a gente não se movimenta. Alguns riscos a gente precisa correr e algumas escolhas a gente precisa fazer no dia a dia. Nem sempre é aquilo que talvez você acha da hora, mas eu preciso fazer o que faz sentido pro contexto. Então, acho que através disso eu não me impressiono tanto, mas no dia a dia acaba que eu que me impressiono de fato ali. Total. Não, e vocês vindo dessa caminhada de pessoas que não foram tão favorecidas, não estavam dentro daquele holofote, vocês não foram ali para lugares onde vocês já poderiam ir, vocês, mano, construíram a trajetória de vocês. Vocês conseguem enxergar o trabalho de inclusão, o quanto ele é potente, o quanto ele é trabalhoso de se fazer também. E aí dentro do ambiente de mercadológico, vocês conseguem enxergar o quanto... Vocês conseguem ponderar assim e até em algum momento negar trabalhar em projetos onde você enxerga que não é um projeto de inclusão, mas apropriação? De falar assim, mano, vocês estão fazendo isso daqui, mas vocês não estão devolvendo nada. Tipo, vocês só estão pegando aquilo ali, aquele código, mas não vai voltar nada. É simplesmente business. Vocês se pegaram já em algum momento? Vocês conseguem enxergar isso? Mano, acho que parte do nosso olhar, quando a gente olha para esse lugar de trampo, é um pouco não deixar que isso aconteça, de certa forma, né? De ter essa sensibilidade de mostrar que talvez esse caminho vai para esse lugar, mas também é reconhecer que nem sempre a gente vai conseguir devolver de forma tão coletiva. Quando a gente fala de ativação, enfim, de tudo que envolve marca, eu entendo que nem tudo é flores, tá ligado? É business, é trabalho, mas uma coisa que eu sempre tenho comigo é de como que a gente consegue devolver de fato para a cultura aquilo que a gente de fato está proporcionando e tá querendo utilizar de certa forma como vitrine, tá ligado? Acho que marketing de influência no final do dia é um pouco isso. E ter a oportunidade de mediar isso para que essa parada não aconteça é muito da hora. Então acho que esse é um pouco do meu viés até de filosofia de trabalho mesmo, tá ligado? De como que a gente não deixa isso acontecer, obviamente, como eu trouxe. Não dá para fazer isso em todas as instâncias, mas ter essa sensibilidade de reconhecer o que não é da hora, tá ligado?
No final do dia é isso. Acho que a gente tá no momento não só de marcas internacionais, mas locais, que vem se apropriando de vários códigos, de várias coisas, e a rua cobra, mano. Então, tipo, quando a gente tá naquela pergunta anterior, eu acho que a pressão pode vir até dos ambientes que a gente tá transitando, de fato. Porque, mano, a rua tá olhando, tá ligado? Alguém tá olhando para aquilo que você tá fazendo, tá ligado? Tipo, tá fazendo sentido? E se não estiver fazendo, isso pode voltar de alguma forma, tá ligado? Então, acho que, pelo menos, tem uma premissa muito comigo que... Como que a gente pode fazer o meu termo aqui, então? Tipo, beleza, você quer falar com essa rapaziada, mas como que a gente pode favorecer essa rapaziada também? Então, acho que esse, pelo menos, é uma premissa que eu tenho comigo. E respondendo essa primeira pergunta, acho que quando chega num lugar de só sugar e não favorecer, eu não me sinto muito confortável. Eu acho que talvez eu possa, assim, negar se eu puder, inclusive. Então, acho que é ter isso consigo, tá ligado? Não sei o Caio, acho que... Acho que a gente, com idades próximas, assim, e, enfim, posições próximas, entre aspas, profissionais, acho que a gente também já tá no momento de ter esse privilégio de poder escolher mais, tá ligado? E realmente, tipo, mano, enxergar o que faz sentido, o que não faz, ter esse olhar mais maduro, porque, enfim, já é um tempo de caminhada, tá ligado? A gente já veio outras gerações depois da gente, assim, e ter esse olhar mais maduro de entender que, isso aqui já aconteceu antes, tá ligado? Tipo, e realmente tá de olho. Isso até dentro de um contexto mais fora do ambiente de marca, mas eu lido também com isso, tipo, dentro de um contexto musical também, tá ligado? Trabalhando com Vino, com Danzo, de entender de, tipo, mano, quem são os artistas autênticos de fato, tá ligado? O que as marcas estão querendo quando elas vêm abordar a gente pra alguma coisa, tá ligado? E às vezes são relações super rasas, assim, no sentido de, não, você fala com o público que eu quero, você representa aquilo que eu quero, eu só quero te usar aqui como uma peça pra atingir esse público, mas sem uma relação mais profunda ou sem uma relação ética ou justa, tá ligado? Eu acho que é muito essa responsabilidade ética, assim, de, enfim, óbvio que isso não é nosso papel, de, tipo, consertar esse problema, mas eu acho que a gente é parte desses agentes que fazem parte dessa mudança, tá ligado? De, tipo, realmente, beleza, as pessoas olharem para outros contextos, para subculturas ou tudo mais de igual para igual, no sentido de, mano, vocês representam alguma coisa tão autêntica e tão importante quanto a gente representa aqui na nossa posição, tá ligado? E de que seja realmente uma relação ética e não de, tipo, beleza, eu tô me apropriando daquilo que você tá fazendo aqui e aí depois cada um pro seu lado, tá ligado? Tipo, você foi útil pra mim nesse momento. Eu acho que é sobre isso, assim. Quanto mais tiverem pessoas atentas a isso, quanto eu acho que a gente e ativas pra que tomar esse cuidado, tá ligado? Eu acho que mais mudanças podem ocorrer, assim, nessas relações. E eu acho que vem ocorrendo porque é isso. As pessoas estão tendo mais acesso, tá ligado? Estão olhando com um olhar mais crítico, assim. Então, tipo, recentemente, depois, acho que desse contexto de Copa de 22 e tudo mais, que ficou muito em alta essa questão do Brasil Core. Eu acho que todo mundo olha com um olhar mais crítico, no sentido de quando surge alguém falando de Brasil, ou se vestindo de Brasil, ou fazendo alguma coisa de Brasil, de tipo, a gente já tá meio que saturado disso, que a gente olha, mano. Enfim. De forma mais desconfiada, assim, tá ligado? E eu acho que é nosso papel mesmo, tá ligado? Em todos os contextos e todas as instâncias de subculturas, principalmente as que se tratam de periferia, que é o elo mais fraco, no sentido de tudo, assim, né? De contexto social, de poder aquisitivo, de tudo mais. De como, beleza, isso sim representa o que você quer passar, isso sim representa Brasil, isso sim representa, enfim, São Paulo, enfim, outras cidades. Mas por que a gente não consegue fazer isso de uma forma mais justa, tá ligado? De, tipo, você realmente devolver e tudo mais, enfim. É uma discussão delicada e que é isso, tipo, acho que todo mundo tende a ser mais atento, assim. E principalmente quando a gente tá falando de pessoas que vieram de outros contextos, assim, porque realmente a gente vê pessoas muito avoadas e que fazem, às vezes, sei lá,
sem perceber, mas tipo, sei lá, alguém que vem de um contexto de faculdade e tudo mais. Ah, porque seria tão legal a gente fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você ouve a ideia mais absurda que você já ouviu, tá ligado? Fala, mano, não seria legal a gente fazer isso aqui, tá ligado? Enfim, é isso. Acho que é um processo educativo também, tá ligado? Mas tá acontecendo mesmo isso, tipo, as marcas já estão ligadas que se ela fizer de qualquer jeito vai ser cobrado. O público já entendeu também que eles podem cobrar se for feito de qualquer jeito. Não é só botar ali que todo mundo vai bater palma, tá ligado? Sim. E isso vai melhorar, tá ligado? Mas já tá acontecendo. Não, total. Não, e até ficou assim, porque vocês dois entram em uma caixinha diferente, sabe? Vocês sabem o que tá acontecendo, vocês têm relação com as pessoas, vocês sabem os códigos, né? Você sabe o que precisa. Se for pensar alguma coisa, se for chamar algum outro agente criativo, onde você precise do insight dele para poder colocar alguma outra ideia, você sabe que existe a questão do negócio ali junto. Mas, cara, eu recebo muito contato de gente de agência que assim, pô, cara, o que você acha dessa ideia aqui? Porra, isso. Nossa, velho, por que você falou isso daí? Você pode contextualizar pra mim? Nossa, queria muito. E assim, de forma aberta, queria muito levar isso daqui pra agência. Que eu trabalho. Eu fico. É sério difícil. mesmo? Tipo, caraca, isso é demais, sabe? Então eu fico contente de ver pessoas que eu já conheço o trabalho e que eu sei que tem essa responsabilidade, sabe? De enxergar que, mano, tem a pessoa da ponta, tem a pessoa que é o intermediário, tem a pessoa aqui que tá ali numa posição e que ela precisa retribuir coisas e a gente sabe que retribui. Tipo, a gente vê a verdade no trabalho e isso é o resultado do trabalho de vocês também. Do que vocês fazem. Eu acho que até na viagem de Amapé vocês devem ter visto isso a rodo, né, cara? Inclusive, a gente tá com tempo aí, produça? Tá tranquilo? Não tem tempo aqui. Não tem Nós faz nosso tempo, pô. Se vocês estiverem com saudade aí do Vassato, ele tá aqui no cantinho aqui, tá só na coordenação. Tá só de coordenação. Tá só de coordenação, tá? Mas no Gemapele, vocês sentiram aproximações de pessoas que, pô, vocês são brasileiros? Caramba! Vocês são brasileiros? Caramba! Ou não? Tipo, a galera respeita de igual pra igual ou se interessa? Ou não é de igual pra igual? Ou tipo, você é brasileiro. Mano, vou trazer a perspectiva, mas eu quero ver mais o Caio, que o Caio foi atrevido nessa viagem, vocês vão entender o porquê. Recentemente o Febem postou, né? Tipo, acho que teve uma visita daquele Keisenat no Rio e não só esse cara em específico. Acho que quando vem estrangeiro pra cá, geralmente a gente tem uma comunicação muito mais fluida e fácil desses caras acessarem a nossa quebrada, a nossa cultura, os melhores acessos. Acho que tem uma mobilização muito grande pra receber muito bem essas pessoas. Passe livre pros mano. E isso é muito louco, tá ligado? Porque, de fato, quando a gente chega lá, não é assim, mano. Tipo assim, se eu ficar moscando lá no gueto que a gente entrou em Londres, eu poderia arrumar uma. Tipo, a gente... dentro dessa viagem, eu fui um pouco atrevido de... A gente tava visitando alguns bairros pra comer uma parada diferente. Falei, mano, peguei a bike e dei um rolê nos quarteirão mais pra dentro. Falei, mano, eu quero conhecer o bairro, mas entendendo que, mano, ali não é um lugar tão passivo de entrar e acessar. E, de fato, não era, tá ligado? E lá as pessoas não são tão receptivas assim, tanto quanto a gente é aqui, tá ligado? Entendo pela questão cultural, de contexto geral, de como que o Brasil foi construído, como que a gente enxerga a cultura, a questão da escassez. Mas eu, pelo menos, obviamente, tirando esse rolê do streetwear, da moda ali que a gente estava inserido, fora disso, as pessoas não são tão receptivas, tá ligado? E eu entendo, tá ligado? São o rolê delas, é a cultura delas, é o movimento que elas estão fazendo ali, e do nada chega um doidinho que elas não conhecem e quer acessar. Acho que é uma reflexão que a gente deveria ter mais, inclusive, aqui, tá ligado? Com a nossa cultura. Você tinha que ter da carteirada. Eu sou o Caslu, mano. Eu sou o Caslu. Mas, obviamente, com as pessoas que eu conheci no contexto do Gemapele, né? Da Semana de Moda, da Feda La Musique, foi incrível, assim. Acho que, obviamente, existe também esse contraponto do brasileiro ser muito bem quisto no mundo, né? A gente ouve muito isso no dia a dia. E eu senti um pouco isso, mas pelo menos com a mesma geração que eu, assim, né? Da rapaziada que gosta de futebol, que se veste com as roupas parecidas com a minha. Fiz alguns amigos lá que a gente leva até hoje, no dia a dia de troca de ideia, de referência, e que reflete isso. Mas entendo que tem um contexto de conexão cultural, de gosto, do que a gente vive e que nos conecta meio que de uma forma geral, assim, global. Mas na ponta mesmo, onde eu gosto sempre de estar conhecendo, não é algo tão receptivo. Assim, obviamente, não conhecia muitas pessoas, eu consegui conhecer o gueto. Parte do gueto da França, através de um parceiro meu que eu conheci aqui no Brasil, que é francês. A gente deu um solês por conta de um parceiro nosso em Londres. Mas eu entendo que tem essa barreira de fato lá, tá ligado? E eu respeito muito ela. Inclusive, acho que a gente poderia repensar um pouco mais disso, porque eu acho que rolou algumas coisas aí que
não é tão legal. Queria ver o cara. Então, mano, trazendo outra perspectiva sobre o mesmo assunto, eu acho que uma reflexão que eu trouxe de lá é como que a gente pode ser visto de igual para igual, tá ligado? Porque eu acho que isso não acontece. Eu acho que o Brasil tá numa posição ainda que pode ser que esteja em desconstrução e tudo mais, mas eu acho que é de uma posição muito exótica, tá ligado? Tipo, a posição do estranho, a posição do, tipo, legal de estar lá e beleza, mas uma coisa muito farra, férias, tá ligado? Eu quero batalhar pra que a gente seja visto de igual pra igual numa posição criativa, tá ligado? E de produção, enfim, seja do que for, tá ligado? Porque é uma troca de ideia que eu sempre tento contextualizar, tipo, pros amigos que eu fiz lá, e fiz alguns, tipo, que realmente me identifico e tenho conversas mais profundas, mas o que eu tento contextualizar pra eles pelo menos pra minha geração, assim, e, tipo, acho que o mundo sempre esteve muito conectado num rolê de moda e música, tudo mais, tipo, sei lá, um exemplo, a época de Virgil ali, etc. Quando rolava as semanas de moda, gente de todos os países estavam lá, tá ligado? Então, o pessoal que era dos Estados Unidos era amigo do pessoal de Paris, que era amigo do pessoal de Londres, que conhecia o pessoal de Tóquio. E a gente sempre acompanhou isso muito de longe e nunca fez parte dessa conversa de forma ativa, tá ligado? E aí minha reflexão passou a ser, tá, ótimo, legal, como a gente pode passar? Óbvio que passar a ser visto de forma colaborativa, tá ligado? Tipo, no sentido de, mano, a gente cria tanto quanto vocês, coisas às vezes até muito mais autênticas. É óbvio que tem barreira linguística, barreira cultural, todas as barreiras. Mas beleza, como é que a gente pode superá-las, tá ligado? E as pessoas que ouvem isso de fora não têm essa noção. Então, às vezes, quando eu falo isso, elas param pra pensar, caraca, é mesmo, tá ligado? Tipo assim, eu tenho um amigo de Marsella, de Paris, dos Estados Unidos, mas eu nunca tive, tipo, sei lá, alguém trampando aqui comigo do Brasil, fazendo um editorial, tocando numa after party, produzindo algum conteúdo, algo do tipo, enfim, das diversas possibilidades, tá ligado? Por que o Brasil não fazia parte dessa conversa? E aí eles começam a se questionar, mano, por quê? Porque eles passaram a entender, conhecer pessoas como a gente, entender que a gente produz, entende tanto quanto eles, e eles começam a se questionar também, tá ligado? E tipo, mano, verdade, tipo, o que você tá me falando, tipo, eu queria que você falasse pros meus amigos, tá ligado? Eu queria que, tipo, tivesse mais brasileiros nessa posição realmente. E é isso, eu passei a enxergar dessa forma e é algo que eu tenho muita vontade de contribuir para, tá ligado? Caio, até desculpa te interromper, Não, mas imagina. fazendo uma troca com a galera aqui no Brasil, você acha que tem um olhar meio de assim, não vou chegar porque parece ser meio interesseiro e não nós somos interessantes, sabe? Só que eles têm interesse na gente. Você sente que tem esse bloqueio do brasileiro em relação a isso? Também, eu acho que tem essa desconfiança, tá ligado? Acho que existe. E não que seja uma verdade absoluta que todas as pessoas de fora, tipo, têm esse olhar de que eu tô falando, tá ligado? Foram pessoas específicas das quais eu me conectei e que, enfim, tem um contexto mais pesquisador e, tipo, de entender mundo. Porque tem, tipo, sei lá, o gringo médio que só entende sobre o país dele e, tipo, não tem muito interesse, tá ligado? E que é uma posição perigosa, assim, de, tipo, tanto pra gente quanto pra eles, porque cria essa barreira, tá ligado? Da gente ficar desconfiado demais e dele, como, tipo, mano, ele já tem tudo que eles precisam. Tipo, eles não precisam ter interesse, teoricamente, em, tipo, incluir essas pessoas na conversa, tá ligado? Mas óbvio que tem muitas pessoas envolvidas com cultura e que realmente tem esse vislumbre pelo Brasil de forma positiva e genuína e interessada, tá ligado? De tipo, não, mano, o que vocês estão fazendo é potente, vamos tentar elevar isso, tá ligado? Vamos colaborar com, tipo, enfim. É isso, eu quero ver o Brasil numa posição de colaborar globalmente com marcas, com pessoas, com enfim, com movimentos que estejam acontecendo, tá ligado? Porque a gente tem muita produção autêntica, mano. Quando a gente para pra pensar nas subculturas, tipo, nas variações do funk, enfim, de pessoas produzindo material fotográfico, artístico, musical, é tudo muito rico, tá ligado? E a gente não pode deixar isso cair numa posição de, tipo, achar que não é nada demais, porque quando a gente vai lá pra fora e olha com outro olhar pra aqui, a gente vê que, tipo, mano, isso é muito autêntico, tá ligado? É tudo muito original. O Brasil como um todo é muito original. E eu acho que isso é uma questão dos países mais
de terceiro mundo, periférico, assim, que tendem a ter essa produção criativa por causa de limitações e tal. E produzem muito bem, tá ligado? Tipo, fora da caixa. E é isso, a nossa luta acho que é pra estar na mesma conversa no sentido de não ser visto só como exótico ou não ser visto como uma coisa só pontual de tipo, beleza, o Brasil tem essa coisa legal aqui que é o funk, vamos pegar e fazer uma coisa pontual, tá ligado? Não, tipo, por que a gente não inclui a gente na conversa no sentido de, mano, a gente também quer estar nas semanas de moda por aí, tá ligado? A gente também quer ter o acesso e a possibilidade de, beleza, ir pra Tóquio, fazer movimentações, conhecer o pessoal lá, ir pra Londres, ir pra Paris, ir pros Estados Unidos, tá ligado? Eu acho que essa perspectiva que eu voltei de lá, assim. Isso é muito bom, cara, porque pelo menos assim, né, eu trago uma visão de que a gente ficou às vezes tão perdido nesse mundo americano. E aí, pra mim, é uma visão de quem... Até um papo muito latente atualmente de soft power, né? Da mídia americana, TV. Quando você controla a mídia, você controla tudo, né? Porque você consegue controlar a pauta, o que vai ser comunicado e tudo mais. A gente ficou olhando muito lá para os Estados Unidos. E hoje, por exemplo, Netflix, que é um streaming americano, só tem 30% de material norte-americano. 70% são de vários outros países. Então, a mídia ela tá se descentralizando. Eu sinto que nos últimos 5 anos também, a gente começou a olhar mais pro mundo. Tipo, desde La Casa de Papel, sabe? Que são pequenas coisas que vão modificando nossa percepção que a gente não vai... no final a gente vai perceber. No final do dia, quando a gente olhar e falar assim, caramba, eu tô vendo uma mídia espanhola, eu tô vendo um bagulho que tá rolando agora lá na Rússia, eu tô... Minha mãe vendo novela asiática. Dorama pra caralho. Dorama pra caramba. Tipo, as tia tudo vendo dorama, irmão. Hoje a gente não tá mais olhando pro Tio Sam. Mano, mas a gente tá olhando pro mundo, a gente tá liberto, sabe disso. Sim. Eu acho que isso aconteceu muito mais por uma incompetência deles, mano, sabia? E isso é meio triste, assim, tá ligado? Eu fico feliz, mano. Eu fico feliz pra galera. Não, é triste de que isso tenha acontecido por uma incompetência dele, tá ligado? Deles, e não por uma vontade de nós mesmos, tá ligado? Tipo, isso aconteceu porque eles não foram capazes de se manter lá, tá ligado? E não porque outras coisas fizeram a gente a fazer isso, tá ligado? A se motivar pra fazer isso. A gente teve um bate-papo aqui com o Diego na semana passada e ele trouxe muito do que é o viver americano. Tá ligado? O que é o American Dream errado, que passam e transmitem que não é nada daquilo. A dor do verdadeiro americano, que é você viver lá. E aí eu acho que isso daí já mostra muito do porquê até os amigos dele vieram pra cá e eles chegam aqui e se sentem felizes, sabe? E tipo, caramba, eu tô no Brasil, sensação de alívio. Pela questão de segurança, pela questão de tudo que a gente representa aqui, sabe? O cara sai, são vários códigos lá que qualquer dia o cara pode sair de casa e não voltar, sabe? Então aqui a gente não vive isso. A gente, mesmo com toda a escassez que a gente tem, a gente pode fazer isso, sabe? Olhar e falar assim, pô, quero criar hoje, quero me juntar com alguém, poder pensar isso, quero desbravar o mundo. Eu acho que essa parada, tipo, a gente trocar ideia com o pessoal de Tóquio, é porque a gente nunca se propôs a... Vou falar com a galera de lá, vou meter as caras. Os caras estão mega abertos pra isso, sabe? Estão mega abertos pra isso também. Isso é até um ponto de interesse em comum nosso, assim. Eu sempre mando pro Caslu tal de entender, tipo, como... É isso, dentro de um contexto de marcas, quais estão sendo as movimentações atuais, tá ligado? Quais estão sendo os focos de países, foco de criativos que as marcas estão ativando. Eu acho que de um tempo pra cá tem sido muito mais amplo globalmente do que voltado apenas nos Estados Unidos, tá ligado? A gente vê uma produção muito prolífica em Londres, por exemplo, com muitos criativos em ascensão. A gente vê muita gente de Paris, tá ligado? E isso é legal, assim, e as marcas estão passando a entender isso e também destinar mais recursos a essas produções, tá ligado? E eu enxergo muito essa possibilidade, tipo, no Brasil, mais futuramente, assim, porque é isso. A gente tem algumas movimentações legais, mas comparado a um contexto global, ainda é uma coisa muito limitada, assim, até de aporte financeiro mesmo, de, tipo, das marcas destinarem, marcas globais destinarem, enfim, porque a gente tem várias questões aqui também de marcas serem franquias representadas por grupos e que não é a mesma coisa que lá fora, que as marcas têm mais liberdade, tipo, sei lá, a Adidas Paris ou a New Balance fora atua globalmente e aqui não, tá ligado? Então tem essas limitações, mas eu acho que isso tende a ser passado a ser olhado com mais seriedade
de uns anos pra cá por causa da movimentação de gente como a gente, tá ligado? De que tá tentando e em algum momento isso vai ser impossível de ignorar, assim, de tipo, das pessoas olharem pra cá num outro contexto que não seja do exótico, tá ligado? Total. Eu ia falar, pô, você já trouxe o gancho já, uma das últimas perguntas aqui, que era justamente futuro cultural mesmo. O que vocês vislumbram pro Brasil e o que precisa mudar hoje, na visão de vocês? Mano, acho que o Caio falou um bagulho muito louco agora, porque essa questão do Brasil tá um pouco mais com holofote do que antes, né? Da gente começar a entrar no circuito, acho que é fruto de uma construção de várias pessoas, de várias coisas que a gente assiste, né? Então acho que eu dou um pouco de importância pra música, tá ligado? Acho que o funk, por exemplo, é um grande agente disso e que através das redes sociais tá virando um fenômeno e a gente tá vendo esse gênero sendo performado em outras várias culturas. Tipo, eu pesquisando de louco já achei, tipo, funk em russo. Vejo, tipo, subgêneros que estão surgindo a partir de outras perspectivas culturais. E pra mim, como brasileiro que vi isso acontecendo, da gente começar a trazer ritmos pra cá é muito mágico. Eu acho que ver esse movimento é muito genuíno. Tem essa questão também do contexto criativo da moda, né? Do design, da arquitetura do Brasil também ser muito reconhecido e a partir de agora a gente começar também a entrar no circuito, eu acho que é muito da hora. Eu acho que quando a gente olha para o futuro, eu também consigo enxergar esse futuro muito, muito bonito no sentido de a gente começar a ser visto e ter esse olhar globalmente falando e até mesmo de movimentos ganharem força para que a gente, enquanto consumidor, dá a ferramenta necessária para que, sei lá, marcas nacionais como a Pia, que fez um desfile legal agora, fazer esse rolê acontecer, ou até mesmo outros segmentos conseguirem fazer coisas legais, porque eu acho que agora a gente tem uma grande comunidade, a gente, enquanto população, somos muitos, tá ligado? Mas é isso, acho que a gente tem um futuro muito interessante pela frente e algo que eu provoco muito meus amigos que estão perto de mim, aproveitar isso, não só para olhar para a Europa ou para outros lugares distantes. Acho que a gente está no contexto de um continente muito rico, que é a América Latina, tá ligado? Acho que o Marquinhos nos provoca muito nesse lugar de, mano, tá acontecendo muita coisa legal aqui na Colômbia, mano, tá acontecendo muita coisa aqui na América do Norte, aqui no México. Então, acho que para além do Brasil estar em ascensão em várias dimensões culturais diferentes, eu acho que algo que também pode nos proporcionar experiências diferenciadas é a gente tentar se conectar mais com a América Latina. Eu entendo que tem a questão linguística que nos impossibilita, né, de ter uma performance mais conectada, mas eu acho que, para além de olhar pra gente, eu acho que também queria olhar pro continente. Eu acho que tem muita coisa acontecendo, eu acho que o futuro tá um pouco aqui nosso, tá ligado? Acho que no contexto de marca, de publicidade, até mesmo de produção cultural, de design, tá saindo muita coisa legal daqui. Então, acho que eu quero agregar esse pacote como um todo, de como que isso pode, no futuro, virar holofote. A gente tá vendo o Brasil em várias marcas grandes, como vi, acho que recentemente, Martin Rose, enfim. Dentro do streetwear tá rolando esse movimento até da galera de fora vir pra cá, então acho que viramos um pouco esse lugar de hiperfoco, né, que a galera fala. Mas o quão isso vai nos acelerar de fato e vai nos proporcionar essa plataforma que a gente tanto precisa para conseguir avançar criativamente falando, igual o cara tá trazendo de repertório. Eu, particularmente, consigo enxergar, assim, esse caminho, mas eu acho que a gente tem que estar atento, não só para aproveitar as oportunidades de forma individual, mas como que a gente proporciona isso de forma coletiva, tá ligado? Sim, mano, concordo com tudo e eu acho que ainda antes desse contexto de América Latina, eu acho que a gente no Brasil olha pro próprio Brasil com esse contexto meio de que eu falei de, tipo, de não olhar as coisas de igual para igual, tá ligado? Eu acho que isso é uma grande coisa a ser corrigida, assim, da gente poder, sei lá, alguém olhar pro Pará, que seja, que tá muito distante da gente territorialmente, às vezes até culturalmente, entender o que tá sendo produzido lá de legal, assim, tá ligado? E de enxergar de igual para igual, no sentido de valorizar e de abrir portas também. Acho que isso vem antes da parada de fora ainda. E que é uma grande dificuldade, acho que da gente como nação, assim, tá ligado? Eu vindo desse contexto de norte, eu também tive muito essa dificuldade na minha própria construção de, tipo, me enxergar como... De que, tipo, mano, enxergar minhas ideias com o mesmo valor de pessoas que estão produzindo aqui, tá ligado? Ou, tipo, enxergar elementos da minha cultura com o mesmo valor de elementos culturais daqui, tá ligado? A gente tava conversando antes ali sobre a subcultura do Noia Dance que eu falei que tem lá.
Hoje eu enxergo isso como uma coisa maravilhosa e rica e tal, mas, tipo, passou despercebida por mim por muito tempo quando eu era jovem, adolescente, assim, de, tipo, não enxergar a importância e o contexto cultural daquilo, tá ligado? E isso eu tô falando de um recorte do meu estado ali. A gente tem mais 27 estados muito afastados aí, tá ligado? Então, eu, como pessoa e como criativo, tenho buscado mais corrigir, né, tipo, essa visão sobre o Brasil, de, tipo, entender mais sobre a gente e sobre nossas riquezas e sobre as nossas produções. E num contexto mais global, é isso. Eu acho que a América Latina tende a se... seria muito mais potente se a gente se ajudasse mais, tá ligado? E também enxergo a gente como... Consigo enxergar um futuro em que a gente tenha participação ativa nessas conversas globais, nessas agendas globais, tanto em coisas mais fúteis, entre aspas, como ativações de marca, tá ligado? Tipo, como em coisas mais profundas, como realmente produções artísticas, culturais e tudo mais. Eu acho que esse é o caminho, assim, é realmente aproveitar essas oportunidades, tá ligado? Quero daqui a um ano fazer um segundo bloco de pré-aniversário do Caio, pra gente falar tudo que mudou, tudo que se concretizou, porque eu tenho certeza que vocês estão trabalhando muito pra fazer muita coisa, né? E pra quem acompanha o trampo de vocês, aberto o mic pra recados, coisas que vocês não podem perder, além do aniversário do Caio. Deixa parabéns aí, tá bom? Semana aí, parabéns pro mano aí. Pode pá? Mano, falando de futuro, mano, acho que nos últimos 4 anos eu consegui, de fato, aprender bastante coisa. Acho que vindo da música, venho tendo uma necessidade muito particular de voltar a performar nesse ambiente novamente. Acho que com tudo que eu aprendi, falando de marketing, publicidade, estratégia, enfim, essa questão mais de direção, de fato, o quão isso pode ser legal, eu voltar, mas numa perspectiva diferente. Como o Caio trouxe, a gente tocou junto. Você falou isso, que a gente tocou junto? Não lembro agora, mas a gente tocou junto. Acho que a gente falou antes só. A gente tocou junto recentemente no Baile do 13 no Martinelli. E ele super me resgatou também essa memória de como é da hora ser DJ, né? E principalmente manter ativo essa perspectiva de pesquisa. Então, acho que quando eu olho para Caso no Futuro, eu vejo muito eu retomando um pouco dessas minhas raízes dentro da música e que eu consiga, dentro do que eu já faço, performar em outros ambientes. Então, talvez voltar a tocar, ou fazer qualquer outra coisa que envolva esse business, né, geral. Então, acho que esse é o recado. Acho que muito grato por tudo que eu fiz, sou muito grato pela cultura que eu faço parte. Acho que tô por aqui por um acaso, né, fazendo as coisas que eu faço hoje. Mas é isso, o que eu queria deixar de recado é que, mano, valoriza seu repertório. Eu realmente não tinha percepção do quão aquilo teria um valor futuro, e que aquelas decisões poderiam ser determinantes para o que eu faço hoje, tá ligado? Então, acho que, mano, uma coisa que eu falei em outras conversas que eu tive valorize de fato seu repertório, tudo que você vive na sua quebrada, no seu contexto, tem um valor muito simbólico e que, de fato, de alguma forma, você vai conseguir utilizar isso como ferramenta de inteligência cultural, de inteligência, de fato, de decisão. E com isso pode mudar a sua condição de vida, tá ligado? Tipo, com isso pode tirar você da sua realidade. Acho que o Caio, dentro do repertório que ele trouxe aqui, traduz um pouco do que eu tô falando, mas é isso. Acho que vamos valorizar o que a gente vive de fato, tá ligado? O que é real. Acho que isso pode mudar muita coisa, tá ligado? Para além do corporativo, da parte corporativa ali, de fato. Então, acho que esse é o recado que eu queria deixar. E forte abraço pra geral que dá um salve. Quero botar mais as caras pra falar com geral e retribuir um pouco do que eu tô construindo e aprendendo, tá ligado? Acho que é só o começo. Enxergo que daqui uns anos a gente pode estar fazendo muito mais coisa legal, tá ligado? É isso. E você, meu mano Caio? É isso, mano. Acho que minha meta é amplificar ainda mais, tá ligado? As coisas que eu tô fazendo. Eu acho que eu tenho amadurecido muito a minha visão, tipo, profissional e criativa, no sentido de entender como isso é uma coisa colaborativa, tá ligado? Pessoalmente, eu acho que eu tô envolvido nos maiores projetos da minha vida nesse momento agora, tá ligado? E tem sido tudo um grande aprendizado, assim. Acho que o que o Casulo falou de que, tipo, realmente a graduação dele, de fato, tem sido esses anos que ele vem trabalhando com o que ele tá fazendo agora. Eu me identifico muito, assim. E é isso. O Marquinhos fez um post no LinkedIn pós Air Max Day,
que ele falou que uma das coisas que ele aprendeu com o Nike, do tempo que ele já, enfim, foi colaborador da marca, é de enxergar a vida como seasons, assim, tá ligado? Como temporadas. E eu tenho tentado fazer isso, assim, de tipo, mano, beleza, foi o primeiro trimestre do ano, olhar pra trás, reconhecer o que foi feito, beleza, o que vai ser feito agora, tá ligado? De sistematizar mais essas coisas, porque senão eu já passei muito tempo, tipo, no automático, assim, de, mano, passar muito tempo e muita coisa acontecer e eu não saber direito a linha do tempo das coisas, tá ligado? E não saber o que eu quero porque eu tô imerso num monte de coisa. Então, acho que minha meta é respirar mais e planejar melhor as coisas no sentido de, beleza, entender o que foi feito, ok, o que deu certo, o que não deu, o que a gente pode fazer agora, tá ligado? Então é isso, colaborando com outras pessoas ou com outras empresas, como eu faço com o NoDCM, como eu faço com o Label, com o Vino, com o Danzo. Eu acho que é isso, tem muita coisa pra vir, muita coisa que me empolga, que eu tenho orgulho de estar colaborando e de fazer parte, de dar insights que contribuem ali para uma construção. E falando como Caio, como Cosmopolitan Boys, que são coisas mais pessoais, essa ideia de seguir criando, seguir democratizando, tá ligado? Na medida do possível. Acessos, perspectivas, enfim. E é isso, mano, amplificando o que a gente já faz, tá ligado? Acho que a gente tá numa posição muito privilegiada também de trabalhar com coisas que a gente gosta, por mais que às vezes seja difícil, não romantizando, tá ligado? De forma alguma. Mas acho que é um grande privilégio, tipo, fazer coisas que empolgam, tá ligado? E que tem potência pra mudar a vida de outras pessoas também, tá ligado? Então, muito trabalho pra esse ano. Primeiro trimestre foi, o segundo promete muita coisa. E depois eu penso na segunda parte. Não, eu posso falar que a gente tá numa posição muito privilegiada, né, mano? De poder falar com essa galera aqui, Vini. Papo reto. Demais. E, pô, eu queria agradecer demais vocês terem aceitado o convite pra esse bate-papo sensacional. Pra quem acompanhou a gente até agora, você às vezes tem essa dificuldade de entender o que é cultura de fato, né? A gente leva muito a palavra pro abstrato. Cultura. Cultura são pessoas, velho. Pessoas formam, conectam e criam cultura. Pessoas são a peça-chave para movimentar coisas. E aqui você teve um episódio onde você viu a trajetória de duas pessoas que fazem isso muito bem, tá? Semeiem, velho. Semeiem para vocês poderem colher depois marcas em lugares onde vocês já semearam. Então, colhendo já faz tempo, semeiem em outros lugares, tá bom? Vamos pensar também dessa forma. E também acredite em projetos, acredite em outras pessoas, porque é sobre pessoas, tá? Então, com essa mensagem aqui, queria só de novo agradecer a presença, Caio, Cultural, Caslu. As redes sociais deles vão ficar aqui na descrição do vídeo. Meu muito obrigado, tá? O papo foi sinistro. Palmas aí, você é louco. Obrigado, mano, obrigado. E não deixe de se inscrever aí, a curtida que a gente sempre esquece, certo? É e a isso. mensagem de sempre. Cara, a verdade está lá fora. Sai da tela, vai pra rua, tamo junto. É nóis.